Oi? Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ter uma apresentação do Mauro. Mauro, se você quiser começar. Gente, boa noite para todo mundo. Tá? Antes de começar, só vou falar que a minha internet ela pode estar um pouco ruim. Então pode ser que eu caia do nada. É normal, assim, é sintoma de morar na roça. Então é realmente bem complicado. Não se incomodem se acontecer. Eu vou aparecer, eu vou voltar em algum momento. É só esperar um pouquinho que a gente continua. Se travar alguma coisa do tipo também, gente, é completamente normal, viu? É só que realmente está um pouco complicado aqui em casa hoje. Enfim, bom, eu sou o Mauro. Esse é meu nome de rei, bem grande para todo mundo. Sou da 115, estou aí no limbo, aí, sei lá em qual período, estou na LAN agora. E espero que vocês gostem do caso clínico de hoje. Eu procurei tentar achar uma coisa que fosse muito ampla, né, que levasse a gente para vários lados, porque eu acho que isso é o interessante, tentar pensar em muitas coisas que poderiam estar acontecendo com esse cidadão que vai aparecer aqui para a gente. Espero que vocês consigam aprender alguma coisa, espero que eu consiga aprender bastante com vocês também. Só para falar já de cara, assim, vou precisar muito da ajuda de todo mundo. Eu acho que tem uma parte ali de neuroanatomia que eu acho que todo mundo vai saber, então acho que vai ser bem legal. E vai ter neurologia, neuroanatomia, tem psiquiatria, aí tem tudo. É uma farofa. Vai ver, vai ter até aí. Bom, vamos ver se passou. O caso que a gente vai pegar hoje, na verdade, ele chegou pra gente assim, e é um homem de 19 anos, ele é preto, ele tá no 9º ano do ensino fundamental, e a queixa principal dele é que ele não consegue prestar atenção na aula, e ele fala que ele tá sempre cansado. E aí, tendo em vista isso aqui, esse começo aqui, o que vocês acham que seria interessante saber da história desse cidadão aí? O que vocês acham que chama a atenção também logo de cara, logo quando ele fala assim, quando ele fala o que ele está sentindo e também na descrição dele? O que vocês acham que é mais assim, impactante? Se tem alguém da família que também tem isso. Porque ele está sempre cansado, não? Pode ser que tenha alguma relação genética. Também que ele é muito novo, né, para estar sempre cansado. Não sei. Eu acho que eu ia querer saber se ele tem alguma outra atividade além da escola. Mauro, você está conseguindo acompanhar o chat? Se você quiser, eu vou te falando o que estão colocando aqui. Pode falar no chat também, Luiz, o que está falando no chat, porque eu não estou vendo ao mesmo tempo. A Cíntia falou que pensaria primeiro em anemia. Pedro falou em síndrome de hipovitalinose. Hiporritalinose. Ele deve estar achando que está faltando ritalina para ele. Interessante. Mas alguém acha alguma outra coisa estranha no caso desse cidadão aí? Alguma coisa mais... Eu acho a idade dele, né? Para o 9º ano do ensino fundamental é bem, assim, diferente. Eu pensaria em perguntar se esse cansaço e esse sempre estar cansado é algo recente, porque pode ser, ele sempre está cansado, mas ele é sempre o quê para ele? E se ele sempre está cansado a vida toda? E quando que começou também, essa vida toda aí, quando que começou? Eu pensaria nisso. Sim. Saber o que é esse cansaço também, né? Muita gente pode falar, tô cansado, pode ser N coisas, né? A gente sabe, sei lá. A gente não tá cansado de estudar, sei lá. Eu perguntaria da questão do sono dele, como está, assim, o que ele tem a dizer. Uhum. Eu acho... Desculpa, pode falar. Não, é que eu acho significativo. Vai, Nos melhores momentos. Não, é rapidinho, é só o horário da aula, que é aproveitar essa parte do sono, né? Aí se for de noite. Interessante. Eu ia falar que eu pensei que ele falou primeiro que ele não consegue prestar atenção na aula, e depois que ele está sempre cansado. Então, eu acho que eu daria mais atenção a princípio para perguntar bem sobre a escola, a motivação dele, igual a Vivian falou, que não é, às vezes, ele não está se sentindo motivado, porque ele tem 19 anos no 9º ano, será que ele, sei lá, às vezes não é uma queixa tão neurológica, pode ser uma queixa mais psicológica. Eu investigaria o sempre, né? Eu acho que esse sempre aí é um sempre muito capcioso, porque pode ser o sempre da escola, mas que chega em casa para jogar videogame e tá de boa. Então, é importante saber isso. Sim. Alguém quer mais comentar alguma coisa assim de cara do que esse paciente chegou falando? Ou tudo bem?
Bom, eu acho que, na verdade, eles levantaram até mais coisas, assim, no geral. A história clínica dele, eu esqueci de falar no começo, eu tinha que ter falado, inclusive, não vai ser tão longa assim. Por quê? Porque tem alguns aspectos do que esse paciente vai apresentar, do que ele apresentou, né, nesse caso, que eles são aspectos muito característicos de uma coisa X. Então, a história clínica dele está completa, a gente tem lá tudo que ele passou e viveu, mas tem alguns sintomas que vão aparecer depois, né, para a gente poder tentar interpretar algumas coisas que estão acontecendo. Enfim. E aí você vai conversar com esse paciente, como vocês perguntaram muito brilhantemente, vamos ver o que ele passou. Além disso, foi isso aqui. Ele é alfabetizado, ele lê e compreende perfeitamente. Ele apresenta notas baixas há 2 anos. A mãe relata falta de atenção em tudo que faz. É um ponto importante falar da mãe. A mãe está levando ele na consulta junto. Ela falou para você, ela relatou a falta de atenção para você. Ele já sofreu acidente por dormir no volante e ele relata episódios de súbita perda de força generalizada, assim, como se ele ficasse preso dentro de si, consciente, mas sem se mexer. Mas assim, logo passa, né? Ele volta, ele recobre o controle, logo passa, vírgula, né? Ele sofreu acidente. Relata já ter acontecido episódios desse cansaço extremo, semelhante, enquanto ele discutia e enquanto ele assistia séries. E sobre o sono, ele fala que ele dorme 9 horas por dia e tira 2 cochilos diários. Com isso aqui agora, o que vocês acham que tem aí de muito relevante na história desse cara, comparando com o que estava antes também, que a gente já tinha perguntado? Eu acho que o sono dele não está sendo restaurativo. Essa perda de força generalizada me chamou a atenção também, essa súbita perda de força. É muito sono. Esses 2 sinais, eles são bem característicos do que pode ser. Que o paciente está com falta de atenção, está com muito sono e está com cataplexia. Então, isso é bem direto do que pode ser. Eu posso até já dar um chute do que é assim, mas quiser que eu falo de uma vez? Sim. Não sei se é isso, é só uma ideia. Sim. Pensei... Você pode falar, eu não vou falar sério, pode falar para deixar aqui registrado que você chutou no começo. Narcolepsia. O paciente, quando ele chega com falta de sono e cataplexia, você pensa nisso direto no primeiro momento. Não sei, é só uma primeira ideia. Sim. Sobre a cataplexia que você está falando, você acha que esse episódio de súbita perda de força generalizada é só cataplexia ou ele pode ser alguma coisa além disso? Além que sentido? Porque, por exemplo, a cataplexia, a gente fala também de algumas alucinações que ele pode desenvolver junto disso, né? Sim. Eu acho Você acha que tem alguma outra coisa que... O paciente com narcolepsia, ele pode ter, por exemplo, paralisia de sono. Eu acho que talvez seja mais alguma coisa que ele pode ter aí. Sim. Bom, eu vou passar aqui, eu grifei algumas partes interessantes para poder regular o que a gente vai conversar. Na verdade, eu tentei abordar outros aspectos, além do que é meio, entre aspas, óbvio que esse paciente vai apresentar, né? O Deleno acertou, na verdade, ele chegou bem perto e foi direto ao ponto, realmente, esse é o caso dele. A gente vai entender por que isso está acontecendo com ele, como que isso tudo vai se desenvolver. Na verdade, essa resposta vai vir lá no final, mas enfim. E aí a gente tem essa falta de atenção em tudo que ele faz, tem esse acidente por dormir no volante e essa súbita perda de força generalizada, como se ele ficasse preso dentro dele, né? E esse cansaço extremo. Ele também fala do sono dele, fala que são 9 horas por dia e ele tira 2 cochilos diários. Enfim. Tem o exame físico, eu achei aqui na frente também. O exame físico dele está completamente normal para vocês verem também. A pressão está ok, a temperatura está ok, não tem linfonodos palpáveis, a ausculta e a respiratória e cardiovascular também não tem alteração nenhuma, a sensibilidade está preservada e a força muscular também está preservada, ou seja, ele não está apresentando nenhuma outra alteração além disso. Aqui tem uma parte de hipóteses diagnósticas, na verdade, para a gente poder pensar um pouco no que está acontecendo. Eu acho que vocês já até pensaram na hora que a gente estava falando, né? O Deleno falou, né, do distúrbio do sono, né, que pode ter a ver com narcolepsia e tudo mais. Mas, enfim, para chegar lá, na verdade, onde esse caso estava, esse caso especificamente, ele leva a outros pontos além dos distúrbios do sono. Esse caso é um distúrbio do sono, né? Não vou fingir que não é, porque é claro que é. No próximo slide já vai estar aparecendo para vocês que é essa a etiologia do que tem acontecido com ele. Mas, enfim, alguns outros pontos do que esse paciente apresentou, como, por exemplo, ele chegar relatando essa queixa de falta de atenção, ele fala, eu não estou pensando em nada, sabe? Aí está muito cansado. Os médicos que atenderam, e os médicos que vão atender, possivelmente um paciente como esse, podem pensar em algumas outras coisas, e eu achei interessante trazer para a gente discutir um pouco, muito breve, sobre elas antes da gente entrar, de fato, no assunto que é distúrbio do sono.
Eu levantei aqui algumas coisas, tem coisa aqui, por exemplo, síndrome do encarceramento. É realmente muito difícil que seja uma síndrome do encarceramento, né? Ele recobra a consciência muito rápido, não tem um período, ele não fica parado, não está relatando que só mexe o olho, enfim, coisas do tipo. Mas a gente tem outras doenças que poderiam estar acontecendo com ele, e que, se não forem investigadas, podem levar a um diagnóstico precoce de uma coisa que talvez não seja. Por isso que eu perguntei até ao Deliano, como você sabe que essa súbita perda de força generalizada é de cara uma cataplexia, que é característica da narcolepsia, que a gente vai ver lá na frente. Enfim, então eu levantei aqui 4 coisas para a gente conversar um pouco hoje nesse caso clínico, né? Tem o TDAH, tem a síndrome de encarceramento bem brevemente, síndrome de fadiga crônica e, por fim, os distúrbios do sono. Primeiro de tudo, eu queria levantar, eu acho que talvez a gente pode levar o caso clínico para o lado de por que não é isso, já que a gente já teve um diagnóstico assim de fato, a gente pode tentar conversar sobre por que isso não aconteceria com esse paciente, também estudar um pouco sobre a apresentação de um paciente que teria isso. Primeiro, eu estou falando um pouco sobre o TDAH. Assim, vocês acham que uma queixa de falta de atenção, para ser TDAH, como que ela teria que ser? O que esse paciente falaria? Qual que seria a história dele? Eu acho que a dificuldade, principalmente na infância, né? Ele já tem 19 anos, tem só 2 anos que ele tá com nota baixa. Com TDAH, normalmente, já é desde criancinha, né? Será que a agressividade também, não somente ele ser uma pessoa desatenta, né, mas também agressiva, impulsiva? Eu não pensei mais nessa agressividade que ele falou, que eu nunca não pensei nisso, mas a questão da hiperatividade. Então, em alguns momentos, isso é o mais desconfortável para a pessoa com TDAH também. E eu acho que seria mais focado em algumas atividades como leitura, coisas da escola, não necessariamente tudo, mas principalmente, e não pegaria algumas atividades de lazer, por exemplo. Também tem coisa relacionada à rotina, por exemplo, será que ele consegue cozinhar um prato inteiro sem parar? Acho que eu faria esse tipo de pergunta sobre a rotina dele. Certo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, na verdade, a abordagem que eu tentei trazer do TDAH nesse caso é justamente para falar algumas coisas que vocês falaram agora, foi bem interessante até, sobre algumas coisas que estão desmentindo alguns pontos do que algumas pessoas falaram, né? Principalmente essa de provavelmente teria aparecido na infância. Aqui a gente tem uma definição breve, não sei se trocou, peraí, deixa eu ver se trocou de slide. Trocou o slide? Ainda não. Complicado. Trocou, né? Trocou. Então tá bom. A definição, ele é realmente comum na infância e na adolescência, né, e com sintomas divididos na impulsividade, na hiperatividade e na desatenção. A gente tem essa classificação separada aí nas mulheres aparecer essa forma hipoativa, né, no caso, é mais a desatenção, e nos homens uma forma combinada, justamente com a característica da agressividade, da impulsividade, né. E aí tem esse grande ponto, né, que até vocês levantaram, né, se existe TDAH no adulto, certo? Pode aparecer TDAH no adulto, a gente sabe que pode permanecer, mas pode surgir no adulto TDAH, alguém sabe alguma coisa sobre isso? Eu diria que pode, porque dizer que não pode é sempre muito improvável, né? Que alguma coisa não aconteça em nenhum caso. Então eu diria que sim, que pode. Eu acho que pode ter acontecido, talvez a do TDAH não ter sido identificado na infância, assim, acho que é mais provável, sabe? De ter, ele é ruim, ele é burro, a família tem mania de fazer isso, né? Ou então ele está em um contexto também que não exigisse dele, assim, demonstrar esses aspectos. Ou isso, sim, eu acho que talvez não tenha sido identificado na infância. Agora, surgir, eu acho difícil, mas não acho improvável. Sim. Eu fiquei na mesma dúvida, quando fui precisar de TDAH, eu também fiquei assim, gente, mas parece no adulto. E a grande parte é isso mesmo, né? Realmente não foi diagnosticado na infância, né? E aí acaba que na vida adulta isso continua. E a gente tem alguns prejuízos diferentes, né? E aí ele pode se manter na idade adulta ou ele pode ser diagnosticado nela. E um ponto muito importante do TDAH, né, que algumas pessoas podem pensar sobre, é porque ele fala da nota baixa. Eu estou tirando nota baixa. Se isso está relacionado ao TDAH, e na verdade não tem relação com inteligência nem desempenho acadêmico, né? Falando de inteligência, assim, inclusive de inteligência da forma bem ampla dela, né? De todos os tipos de inteligência e afins, né? Não pensando só em QI ou exames do tipo que não conseguem olhar a integridade da criança, né? Que é quem vai ser prioritariamente diagnosticado.
E, na verdade, eu trouxe também essa escala, né? Na verdade, esse artigo aqui ele é antigo, esse que é antigo, esse é o de 2009, com essa escala aí, que é a escala de Conners, né? Que tem algumas perguntas, para poder levantar até uma questão do TDAH que acontece até hoje, né? A pessoa que definiu o TDAH é alguma coisa Eisenberg, não lembro agora exatamente qual é o nome do cara, desculpa, gente, mas ele falou, alguns meses antes dele morrer, que ele inventou que essa doença era uma doença fictícia. E aí todo mundo ficou assim, mas uai, você tá falando que é um transtorno, doença não, é transtorno, desculpa, gente, é que era um transtorno fictício. E aí, tipo, todo mundo ficou, ué, mas o que tá acontecendo? Enfim, aí tem algumas críticas sobre alguns pontos disso aqui, né, dessas tabelas de classificação. Eu trouxe duas, tem essa, tem mais uma depois, que são alguns pontos para poder classificar eles, né? Por exemplo, aqui, os pais respondem, não muito, só um pouco, bastante, ou um pouquinho a mais, né? Enfim. E aí tem essas questões, se ele é muito ativo, se ele não descansa, né? Se ele é muito impulsivo, se ele incomoda outras crianças, se ele tem se ele não consegue prender muita atenção, enfim. Ele é facilmente frustrável, se ele chora fácil. E as críticas em cima dessas escalas, tanto dessa quanto da próxima que vai aparecer, é justamente por mostrarem características muito próximas ao que a criança é. Não tem como, né, para eles, para quem critica esse sobrediagnóstico de TDAH, por exemplo, que todo mundo tenha déficit de atenção só porque é mais, gosta de correr, gosta de brincar e coisas do tipo. Enfim, o que acontece hoje, inclusive tem uma revisão sistemática de 2021 muito boa, acho que está no final a referência, que fala justamente sobre isso, né, sobre o sobrediagnóstico e o sobretratamento do TDAH. Eu acho que o Pedro até falou da Ritalina ali no começo, enfim. E acontece muito isso, né? Tem falta de atenção, a gente coloca TDAH para poder ele seguir em frente, e a gente começa a dar remédio para essa pessoa. Enfim, foi comprovado nesse artigo também alguns efeitos colaterais desses remédios, inclusive a ideação suicida. Então, eu trouxe essa questão justamente para a gente pensar um pouco mais na hora de falar assim, falta de atenção, será que é realmente TDAH? Será que essa pessoa realmente tem TDAH? Não estou questionando a existência, não estou falando que não tem, o que tem, enfim. Só trazendo mesmo o que tem acontecido. A outra escala é essa aqui, na verdade, para poder falar do tipo da inatenção, da desatenção, mais especificamente, né? Que ele vai falar que ele não parece que escuta quando você fala com ele, ou se ele tem dificuldade para organizar as tarefas, se ele tem dificuldade para se organizar, se ele se esquece muito fácil de atividades diárias, enfim. São coisas muito amplas que podem levar a N diagnósticos. E algumas pessoas insistem no TDAH na infância, insistem no metilfenidato, na Ritalina, enfim, e pode acabar trazendo alguns prejuízos para essa criança na vida adulta. E, além disso, tem o famoso não diagnóstico na infância, né? Porque os pais também falam assim, não, ele só é muito brincalhão, ele gosta muito de brincar, de correr e tudo mais. E chega na vida adulta, a gente tem outros problemas decorrentes do TDAH, né? Porque aí a gente já muda um pouco o jogo. Por exemplo, uma pessoa com TDAH pode, por exemplo, na vida adulta, sofrer um acidente de carro por não estar atento ao trânsito, ou se cortar facilmente, ou sofrer um acidente de outra forma, enfim. É muito comum. Nessa revisão sistemática também está falando bastante sobre isso. Enfim, sobre o TDAH é basicamente isso, realmente não é o que o paciente tem, né? Ele não tem essas características de impulsividade, ele não tem agressividade, ele realmente a falta de atenção dele está relacionada ao cansaço e não somente à desatenção. Enfim, e aqui depois a gente tem a síndrome do encarceramento, que aqui já é um ponto que eu trouxe só porque eu acho legal. Na verdade, eu falei assim, nossa, eu achei isso aqui, falei assim, realmente essa coisa de se sentir preso. E aí eu queria saber da galera que entende mais de neuranato, enfim, todo mundo, né, que entende de neuranato, sobre a síndrome do encarceramento. O que acontece e por que não é? Alguém quer falar sobre isso? O paciente não tem tetraplegia, né? Eu acho que esse é o mais característico da síndrome do encarceramento. Ele tem atonia, né? Ele perde a força muscular, ele só cai, fica sem reação, mas enfim, ele não perde o movimento, de fato, né? Bom, vou passar a síndrome do encarceramento mais rápido, só para a gente falar realmente só um slide que tem sobre ela, só para a gente falar da artéria basilar, que está relacionada a isso, é uma oclusão, enfim, algum ponto vascular. Não é o que o paciente tem, obviamente, realmente excluído de cara, porque ele recobra a consciência muito rápido também. Acho que esse é um dos pontos principais. Ele não tem uma perda significativa depois disso, ele volta e acontece, né? Muitas pessoas com a síndrome do encarceramento convivem com a síndrome do encarceramento por muitos e muitos anos. E depois a gente chega nesse ponto aqui muito, muito interessante, que é a síndrome de fadiga crônica. Na verdade, eu estava pesquisando sobre isso, sobre essa coisa de fadiga, sobre essa coisa de cansaço. Eu achei essa síndrome, inclusive no Harrison, tem uma sessão na parte de distúrbios neurológicos só para ela. Assim, tem tipo 5 sessões, e a sessão 4 é síndrome de fadiga crônica. Então, assim, eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, então realmente não conhecia.
E alguém sabe o que é isso? O que é essa questão de síndrome de fadiga crônica? O que pode estar acontecendo com esse nome? Já ouviu falar disso ou não? Ah, eu não sei, chute de novo, alimentação, né, principal, e não tem como não lembrar do Jaiminho Carteiro, né, do Chaves, que fala que tudo é para evitar a fadiga. Eu imagino que seja um quadro bem marcante disso. Sim. A única coisa que eu sei, não sei, né, posso estar até falando besteira, mas é que tem muitas síndromes, muitos quadros que relatam fadiga. Nunca tinha ouvido falar disso, mas existem em determinadas doenças, digamos assim, um determinado quadro de fadiga crônica, como que a gente pode encontrar, por exemplo, na artrite reumatoide. Os pacientes, eles relatam muita fadiga. Aí isso pode ser tanto por questão do sono, que ele é prejudicado, ou também pela questão metabólica, né? Como o corpo está em constante inflamação, também pode gerar um cansaço. Sim. Sim, eu acho que tem essa questão da sensação da fadiga, né, de realmente ter a fadiga como um sintoma, e tem a própria síndrome, que vai ter algumas diferenças no diagnóstico. Na verdade, na hora de classificar, ela é meio que tipo assim, a gente não está achando o que colocar como fadiga. Provavelmente é a síndrome de fadiga crônica. É óbvio que tem algumas explicações para isso, neurológicas, a nível telencefálico, enfim. É um distúrbio caracterizado por uma fadiga persistente e inexplicável, ou seja, não tem explicação nenhuma, não tem uma causa orgânica para ela, né? Não tem alguma coisa que está acontecendo com a fadiga, é realmente só se queixando de que está muito cansado o tempo todo. Né? E também tem alguns sintomas que vêm junto com isso, né? Por exemplo, a disfunção cognitiva e um sono não restaurador. Ou seja, acorda cansado, acorda já se sentindo, não querendo levantar da cama, ou alguma coisa do tipo. Não é um distúrbio do sono, é de fato a síndrome de fadiga crônica. A gente tem alguns fatores predisponentes, eu trouxe porque eu achei realmente muito interessante, gente, algumas coisas que podem levar a essa síndrome. Por exemplo, trauma na infância, né, como abuso físico, sexual, enfim. A negligência emocional também, a criança também, quando ela está muito abandonada, ou alguma coisa do tipo. A inatividade física durante a infância. A hiperatividade pré-mórbida também é um dos fatores mais relevantes, mas muita atenção para a doença psiquiátrica pré-mórbida ou a psicopatologia, né, que pode sim ser o que vai predispor à síndrome de fadiga crônica. Ou seja, ela não é a causa da síndrome de fadiga crônica, ela só está lá antes da síndrome de fadiga crônica existir. Tem os fatores precipitantes que vêm antes disso. Normalmente é uma infecção. O paciente tem uma infecção de alguma coisa, né, sei lá, por exemplo, a mononucleose, e depois ele vai começar a relatar esse quadro de síndrome de fadiga crônica. É um quadro, estou muito cansado, não tenho disposição para nada, que pode cursar com falta de atenção, justamente pelo cansaço. Quando a pessoa está muito cansada, ela não consegue prestar atenção de fato em alguma coisa. E também tem o estresse psicossocial, enfim. Os fatores perpetuantes que continuam levando a síndrome de fadiga crônica para frente mais especificamente aqui o não reconhecimento pelo médico. Realmente, assim, para falar de síndrome de fadiga crônica, para poder detectar isso aqui é muito complicado, né? Tem também esse medo da fadiga, então você acaba tendo alguns fatores da ansiedade envolvidos nisso, né? A pessoa nossa, mas eu tô cansado o tempo todo, tá acontecendo alguma coisa. Muitas pessoas confundem com câncer também. Nossa, tô muito cansado, deve ser um câncer, né? Porque, enfim, se você joga no Google, estou muito cansado, o que pode estar acontecendo, aparece de cara, assim, câncer de algum lugar, e é isso, né? Dr. Google. Enfim, e a fisiopatologia, que não é muito bem explicada. Enfim, hoje a gente vai falar bastante disso, de fisiopatologia não muito bem explicada, mas alguns exames de neuroimagem estão indicando que tem uma redução no volume da substância cinzenta. Mas isso está cursando muito mais com a dor do que com, de fato, a fadiga, a dor que acompanha essa fadiga, né? Não é uma fadiga sozinha. Também tem alguns padrões alterados, né, lá do sistema nervoso central durante a contração muscular, e também a discrepância de desempenho cognitivo percebido e real. Eu tive uma dúvida nisso aqui, vou até perguntar para uma amiga minha que faz psicologia, se alguém souber, inclusive, se alguém tiver interesse e souber falar um pouco sobre isso aqui. Na verdade, nessa parte de desempenho cognitivo percebido e real, é como o paciente se apresenta e como o paciente é quando ele é examinado. Ou seja, o paciente pode se apresentar bem orientado, ele está falando com você, ele está conversando, e na hora que você aplicar um exame cognitivo nele, ele tem uma resposta que não condiz com quem aquele paciente chegou, com quem chegou para você. Então, isso acontece muito na fisiopatologia da síndrome de fadiga crônica. É um achado consistente, ou seja, muitas pessoas têm, a grande totalidade, né, a maior parte, enfim. E aqui tem o diagnóstico também lá do Harrison, né, que é um diagnóstico muito amplo, assim, né, na verdade, para a pessoa classificar, tem uma escala numérica, então é realmente muito, muito deixado de lado, que é justamente algumas perguntas, né, das últimas 2 semanas. Como é que está sendo para você?
Aí você vai perguntar, você vai classificar se sim, isso é verdade, e não, isso não é em verdade, e com alguns números entre isso. Mas, de novo, trabalhar com escala de número é realmente muito complicado, porque o que pode ser um 3, para mim, não é um 3 para o fulano, enfim. Mas isso é padronizado, é usado, inclusive, e se quando soma e tem acima de 18, é sim uma fadiga intensa, né? Para poder diagnosticar o sintoma de fadiga, e não, sei lá, estou cansado justamente por querer ficar deitado o tempo todo, ou querer dormir o tempo todo, ou alguma coisa do tipo. Não, só fazer uma adendo em relação a esses critérios diagnósticos que você mostrou que usam essa escala, né, que é a escala de Likert, se eu não me engano. O que usam muito nesse tipo de critério diagnóstico, nesse tipo de questionário, é que colocam várias respostas que são correlacionadas. Então, essa questão da variabilidade interna, ela, assim, pode ser contornada de alguma forma quando você coloca várias perguntas que perguntam essencialmente a mesma coisa. E aí, além de você avaliar a resposta individual de cada uma, você avalia, tipo, a consistência entre perguntas que perguntam a mesma coisa, sabe? Que é uma armadilha, assim, para neutralizar. É bem legal. Legal mesmo, não fazia ideia. Mas sim, parece que dá uma contornada, pelo menos, para não ficar uma coisa muito ampla, né? Mas enfim, a preocupação que eu tive era justamente essa, né? Na hora que tava descrevendo lá, tipo, tô cansado, mas como assim você tá cansado, né? Tipo, me sinto saudável. Como assim se sente saudável, sabe? Eu posso falar que eu me sinto saudável, tô, sei lá, com N problemas aqui na minha vida, enfim. E aqui tem os critérios diagnósticos, né? Para poder falar se é uma síndrome de fadiga crônica ou não. Tem que atender a maioria, né? Inclusive, no final, tem que ter 4 ou mais seguintes sintomas que vai excluir o nosso paciente disso. É uma fadiga com um início definido e tem, principalmente, no mínimo 6 meses de duração, porque é uma síndrome de fadiga crônica, não pode ser uma síndrome tá aqui fadiga de início recente, mas é início definido, né? Tá lá no Harrison assim, mas enfim, é início definido. Você consegue olhar e lembrar assim, não, sei lá, em outubro do ano passado eu comecei a sentir isso muito, muito constantemente. Não decorre de esforço físico, não decorre de doença orgânica, não alivia com descanso, ou seja, você deita para dormir, você está cansado, e tem algum impacto na sua vida. Ela vai te ser incapacitante de alguma forma, vai te deixar em casa, você não vai querer fazer alguma coisa, enfim. E tem esses 4 ou mais sintomas, né, tem que ter 4 ou mais sintomas concomitantemente presentes pelos 6 meses. Né? Então a gente tem que ter comprometimento da memória ou da concentração, tem que ter dor de garganta, linfonodos cervicais ou axilares dolorosos da palpação, para poder avaliar justamente a infecção. A mialgia, dor em várias articulações, cefaleias novas, enfim, sono não reparador ou mal-estar após o esforço. Não é o que o nosso paciente está apresentando, ele não está apresentando nenhum sintoma, ele apresenta alguns aqui, na verdade, né? Ele fala que ele o sono está dormindo, mas não está adiantando de nada, ele tem dificuldade na concentração, mas, enfim, no geral, ele não está atendendo esses 4 ou mais critérios diagnósticos para poder ser classificado dentro de uma síndrome de fadiga crônica. Mas, enfim, é mais para poder citar mesmo, achei muito interessante. É um estudo neurológico, tá? Enfim, é diagnosticado por neurologista, e é isso. É óbvio que, no geral, tem que fazer alguma coisa com isso, né? E aqui a gente chega no tema do nosso caso clínico de hoje, na estrela da noite, que são os distúrbios do ciclo sono-vigília. Tem uns cachorros aí, né, gente? Tem um outro cachorro lá também, eu coloquei para não ficar muito sério, para não ficar muito parado, monótono, não sei, deve estar um saco. Enfim, para poder falar um pouco sobre o que está acontecendo, no geral, com esse paciente. Né, o Delano falou aí de narcolepsia, mas e aí? O que é a narcolepsia? Como é que a gente chega para poder falar que isso aqui é uma narcolepsia? Né, qual é a definição? Onde que está o problema no sistema nervoso central? Qual que é a característica da doença? E para falar de distúrbio do ciclo do sono-vigília, né, a gente vai falar bastante de neuroanatomia, eu acho que vai ser uma parte interessante para todo mundo que gosta aí dessa questão. E aí a grande pergunta para começar isso tudo, na verdade, é quais são as estruturas do sistema nervoso central que estão relacionadas ao ciclo sono-vigília, assim, no geral. O que é ali de anatômico, enfim, está relacionado ao ciclo sono-vigília? Tem a formação reticular, tem a glândula pineal, eu acho que são os mais importantes, né? São os 2 mais relevantes. E o sistema nervoso autonômico, né? De forma geral. Sim. Faltou um, na verdade. Hipotálamo. Hipotálamo. Exatamente, hipotálamo. O tálamo tem uma influência ali na parte dos núcleos sensitivos, né, que a gente vai falar também um pouquinho, mas o hipotálamo tem bastante relevância no ciclo sono-vigília. Inclusive, na hora de falar do SARA, né, depois quando o SARA vira o sistema ativador ascendente, a gente vai falar também do hipotálamo que se junta, né, tem um núcleo específico para isso, enfim. As estruturas eu coloquei aqui para a gente poder conversar um pouco sobre, para poder falar um pouco sobre o ciclo sono-vigília, a gente vai dar uma geral aí no que acontece para a gente acordar e para a gente dormir, porque
que eu acho que é uma coisa interessante, uma coisa que, sei lá, eu não lembrava tanto, assim, da neuronato. Mas, enfim, a gente tem a formação reticular, a gente tem a relação com o diencéfalo, né, tem o tálamo, tem o hipotálamo, o epitálamo por causa da glândula pineal. O telencéfalo está com um ponto de interrogação aqui, eu até perguntei a Luísa antes, né, a gente estava aqui, a gente estava conversando um pouco sobre, eu perguntei isso para ela, acho que tinha mais alguém, porque tem uma área ali um pouco ambígua, né, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Bom, sobre formação reticular, assim, como que a gente define formação reticular? Porque é um tema meio, né, tá lá, a gente fala, tá lá. O que vocês acham, assim, tipo, formação reticular, o que tem, o que vai ser relevante no ciclo, né, de fato, para, sei lá, para dormir ou para acordar? Da formação reticular, assim, o que tem, né? Como você disse, é uma zona. É um negócio que tá onde ninguém tá e ao mesmo tempo tá onde todo mundo tá. Então, você tem alguns núcleos da formação reticular que vão participar, justamente vão dar origem, né, ao SARA. Se eu não me engano, o locus coeruleus é um que é importante para isso, é, que, que tem norepinefrina. Tem um outro também que é o núcleo pedúnculo pontino, que vai ter relação com a questão muscular. Aí SNCRCP, então é RAF, cerúleus, pedúnculo pontino. O da RAF eu não sei se ele tem a ver com sono, eu acho que não. E eu acho que tem mais um que eu não tô lembrando. A gente fala alguma coisa além de informação. O Pedrinho, ele chega sem anatomia, o anatomia JF tá todo aí, né? Vocês viram que até a Isabelle apareceu para dar uma coça na gente. Eu falei assim, vai, gente. Se alguém mais quiser... Eu vi que o Gabriel tava coçando para responder aí. Ele deve lembrar do que eu não tô lembrando. Abre aí, Gabriel. Fala aí, gente. Não, eu concordo com o Pedro. Acho que não, são esses três aí. Eu não lembro, pelo menos. Então tá bom. Bom, formação reticular, como o Pedrinho falou, é alguma coisa, né? Tá lá, tem um aglomerado mais ou menos difuso, tem neurônio de um tamanho, tem neurônio de outro, enfim. Tem um X de coisa lá pra gente falar um pouco sobre formação reticular, de fato. Né? E aí tem os principais núcleos, né? O Pedrinho falou de todos, acho que o núcleo da RAF está envolvido sim, não lembro exatamente agora para não falar besteira. Mas enfim, a gente vai ter os núcleos da RAF, né? RAF significa meio, eu acho que são nove, gente, confirma. Não, são 9. Total, é o magno e mais 8, né? E que vai ter a serotonina como neurotransmissor principal, tem o locus coeruleus, né, com a noradrenalina, tem a área tegmentar ventral e os núcleos pedúnculo contínuos com a acetilcolina, que vão ser muito importantes, vão ver lá na frente daqui a pouco, né, quando a gente for falar do SARA. Para falar de formação reticular, assim, só no geral também, para poder lembrar um pouco sobre as conexões, né, ela vai ter conexão com o cérebro, com o cerebelo, com a medula e com os núcleos nervos cranianos, né, tem as conexões com o cérebro, tem a via talâmica, a via extratalâmica, o cerebelo tem vai e volta, né, enfim. E as funções, tem N funções na formação reticular, como, por exemplo, o controle da atividade elétrica cortical, que é um ponto muito interessante para a gente falar aqui, o controle referente da sensibilidade da dor, enfim, além de integração de reflexos, controle neuroendócrino e alguns outros pontos. Passando assim para não falar muito de anatomia e ficar muito cansativo no total. E aí a gente falar agora do SARA, o Sistema Ativador Reticular Ascendente. E aí o que é? Como que é formado? Para que serve? Sei lá. Galera que lembra da neuronata aí, o Pedrinho já sabe, né? Ele vai falar tudo de novo. Não, vai jogar pro Gabriel. Eu jogo de volta pro Pedro. Ela tem duas vias, né? O SARA tem via dorsal e via ventral. E tem que lembrar qual que é talâmica e qual que é extratalâmica, mas em suma é isso. Ela tem duas vias, aí uma vai ter umas conexões que vão passar pelo tálamo, vai parar no tálamo e depois vai mandar, e tem outra que vai passar pelo hipotálamo e vai pegar umas fibras do hipotálamo, tipo assim, de carona mesmo, que são fibras que tem um hormônio estaminérgico. Começa com G. É isso, estamina. Não, viajei, é H, é do lado do G. Mas assim, é isso, né? E ele vai projetar difusamente para ativar o córtex, mas através dessas duas vias. Exatamente. Vai servir para ativar o córtex. Eu acho que esse que é o mais importante para lembrar de SARA aí. Acho que o Pedro já falou tudo que tinha para falar. Realmente um sistema de projeção difusa para poder ativar o córtex. Vai ter duas vias, né? A gente vai falar um pouco sobre elas agora. Se o slide quiser colaborar comigo e passar. Eu acho que tem outro núcleo, Mauro, acho que é do hipotálamo mesmo. Isso. Esse é o que faz projeção para a retina. Não sei se é pré-óptico. Ventrolateral. Ventrolateral, isso. Então, acho que é importante lembrar também. Sim. Na verdade, ele não está no SARA, né? Assim, exclusivamente no SARA. A gente vai ter envolvimento dele, porque na hora que a gente for falar do ciclo sono-vigília como um todo.
E tem que diferenciar também um pouco o SARA do sistema ativador ascendente, quando não inclui o reticular, né? A gente vai entrar com outros aspectos aqui. Enfim, então no SARA a gente vai ter as fibras noradrenérgicas do locus cerúleus, a gente tem fibras serotoninéticas dos núcleos da RAF e as fibras colinérgicas dos núcleos pedúculo-potínicos, né, para poder formar o sistema que vai ativar o córtex. E aí a gente tem os dois ramos, como o Pedro falou, a gente tem o ramo ventral e o ramo dorsal. A gente tem o ramo ventral indo para o hipotálamo lateral para poder receber as fibras estaminérgicas, que ele também falou, do núcleo tuberomamilar, que vem lá do hipotálamo posterior, enfim, a gente vai falar um pouquinho aqui na frente também sobre ele, e também o ramo dorsal que vai terminar no tálamo, lá nos núcleos intralaminares, para projetar impulsos para todo o córtex. É muito interessante falar também que o ramo ventral e o dorsal, qualquer um deles, se você tem algum problema, sei lá, algum trauma, alguma isquemia, uma isquemia mesencefálica, por exemplo, já que está ali na transição entre o mesencéfalo e o diencéfalo, você vai ter inconsciência, né? Vai apagar, sei lá, se qualquer uma das vias que romper, você vai causar inconsciência, que pode ser um problema que alguém apresente, né? Sei lá, coma. Pode ser que a pessoa esteja em coma por conta do SARA, por causa de alguma lesão no SARA, de alguma forma, enfim. E aí tem o sistema ativador ascendente, que o Machado diferencia do SARA, né? Para poder falar que tem o SARA, a gente vai ter também a influência do núcleo tuberomamilar, que já estava falando lá no SARA também, né? Tem um ramo que vai passar por ele, e o prosencéfalo basal, para a gente poder falar desse núcleo, com acetilcolina, colinérgico, enfim. Que vai estar envolvido também na ativação do córtex. Quando a gente chegar lá no final, a gente vai juntar tudo, acho que vai fazer um pouco mais de sentido do que explicar as funções dele separadamente agora, para não ficar uma coisa muito, muito solta. Enfim, falando do hipotálamo agora, se alguém quiser falar aí sobre a anatomia do hipotálamo, o que tem de diferente no hipotálamo, o que pode aparecer. Acho que o Deliano começou a falar, né? O hipotálamo é o mais cascudo da neuroanatomia, cara. Uma pancadaiada de núcleo, velho. Eu lembrei agora do pré-óptico ventrolateral, mas tem mais uns 50 aí, velho. Acho que o pessoal o Pedro e o Gabriel aí vão saber melhor que eu. Não, chuta um nome e vai estar no hipotálamo. Mas acho que o supraquiasmático é importante também de lembrar aí. Sim. Eu não coloquei todos, gente, porque realmente o hipotálamo é muito, muito confuso, né? Assim, parar para pensar, para analisar o hipotálamo, a gente fica aqui uma hora falar de caso clínico de hipotálamo. Sei lá, o que pode acontecer de ruim no hipotálamo. Enfim. E alguém sabe a diferença de, por exemplo, hipotálamo lateral para hipotálamo medial, o que tem de diferente de um para o outro? Porque vai ter uma diferença lá na frente envolvendo o ciclo sono vigília. Alguém lembra disso? O que eu sei de diferença dos dois que eu lembro de cara é em relação à regulação da fome, né? Porque no hipotálamo lateral você tem aqueles hormônios, aqueles neurônios sensíveis à grelina, se eu não me engano. E aí tem um que dá fome e outro que dá saciedade. Mas agora em relação ao sono vigília eu não faço ideia. Eu acho que as fibras que passam pelo hipotálamo passam pelo hipotálamo lateral. Mas eu não sei se os núcleos que têm a ver com isso estão no hipotálamo lateral. Eu lembro que tinha alguma questão assim, mas bem vaga também, a ver com ciclo circadiano agora também, mas é só coisa bem vaga assim, não lembro ao certo, mas eu sei que acho que algum núcleo tem alguma regulação a ver com o ciclo circadiano, é no hipotálamo, se eu não estiver enganado. Isso, sim. A gente fala dele também. Na verdade, o fone vai dividir o hipotálamo lateral e medial. A gente vai ter um lado com a presença desses núcleos, né? A gente vai falar bastante dos núcleos do hipotálamo medial. E o hipotálamo lateral, que vai ter as fibras longitudinais passando por ele. A gente também vai entender o que está acontecendo nesse hipotálamo lateral. Ele é muito importante, inclusive, para a doença desse carinha que apareceu para a gente. Enfim, o hipotálamo, a gente tem essa divisão dos planos frontais em supraóptico, tuberal, mamilar e área pré-óptica. É interessante falar da área pré-óptica, ela está em vermelho, é por isso que o telencéfalo está com um ponto de interrogação. Foi exatamente isso que eu falei com a Luísa, né, antes da gente começar aqui. A área pré-óptica está bem aqui, ó. Não sei se está aparecendo marcação para vocês, está bem aqui. Enfim, e aí tem um ponto de que a área pré-óptica não é uma estrutura diencefálica, porque lá quando ela está na embriogênese e tudo mais, ela vem da face medial enfim, é alguma coisa telencefálica, agora me fugiu da mente. Acho que é o... Enfim, a origem biológica da área pré-óptica não está relacionada exclusivamente com o hipotálamo, porque ela vem dessa vesícula telencefálica, esse que é o nome. Mas, funcionalmente, ela tem sim conexão com o hipotálamo, e por isso que ela é estudada junto com o hipotálamo, vai ter relevância aqui no nosso caso, vai ter relevância no ciclo sono vigília, enfim, a gente vai falar um pouco mais dela, por isso que ela está inclusa aqui, viu, gente? Então, se alguém aí tivesse, não está no hipotálamo, tá no telencéfalo, não sei também, né? Então, falar que está no hipotálamo, que é mais prático, mais fácil.
E aí a gente tem essa divisão dos núcleos, né, como o pessoal estava falando, né, o núcleo supraquiasmático, o núcleo supraóptico. Vamos dar destaque principalmente aqui para o núcleo supraquiasmático, para o núcleo tuberomamilar e para o núcleo pré-óptico ventrolateral, que é o núcleo que o Deleon estava falando agora há pouco. Esse órgão vascular da lâmina terminal aqui é legal, porque ele é um dos que não tem, é um órgão circunventricular, né, que não tem a barreira hematoencefálica, igual a glândula pineal, vai aparecer de novo lá na frente, para a gente falar disso mais uma vez. Enfim, mas de importante aqui para a gente lembrar agora é, de fato, o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, o núcleo tuberomamilar e também o núcleo pré-óptico ventrolateral, que vão estar relacionados com o ciclo sono-vigília. Vamos falar do núcleo supraquiasmático, né? É o carinha aí, é o relógio, né? É o cara que vai ditar o ritmo circadiano. Ele vai saber de como que ele vai interpretar isso, né? Ele vai receber informações do trato retino-hipotalâmico, né? A gente vai falar, eu acho que é aqui na frente. Eu trouxe aqui essa imagem querida, feita pela nossa professora de neuroanato, para quem estava com muita saudade. Tá bem aqui, bem bonito, para a gente lembrar que ele sempre esteve aqui, bem do nosso lado, quando a gente decorava para poder colocar na prova, né? A gente colocava lá fibras retino-hipotalâmico, nem sabia para onde estava indo direito, a gente colocava aqui no núcleo supraquiasmático. É para isso. Vem da retina, vai para o núcleo supraquiasmático, inclusive, eu acho que alguém falou sobre isso, tem alguns estudos recentes que falam que tem fibras direto da retina para o núcleo pré-óptico ventrolateral. Então, não é só o núcleo supraquiasmático que vai receber informações visuais. Vou voltar aqui só para a gente terminar de falar. Vai receber essa luminosidade e tudo mais. Vai ser influenciado também pela pineal, né, com a secreção da melatonina. Também a gente vai falar disso depois, para não poder confundir demais. E aí tem essa pergunta que é legal, eu coloquei que é interessante mesmo. Se existe relógio biológico fora do sistema nervoso central? Eu acho que essa é fácil, né? Todo mundo falava disso o tempo todo. Ninguém fala. Todo mundo falava disso o tempo todo. Bom, tem os hepatócitos, né, lá no fígado, como todo mundo falou aí no chat, comentaram bastante. Tem os hepatócitos. Vou falar do coração, mano. Vamos colocar também. Circadiano. Enfim, a gente tem os hepatócitos lá no fígado também, para poder regular a glicogenólise, enfim, vários aspectos lá de bioquímica, que eu não vou entrar muito também para não falar besteira, mas coloquei aqui só porque é interessante também. Só que não manda no supraquiasmático, viu, gente? O supraquiasmático também manda nele, né? Até porque é uma estrutura do sistema nervoso central, não tem como hepatócito, né? Imagina. Que loucura. Se você tem, sei lá, uma hepatite, dá uma loucura, do nada você acha que está de noite. Enfim. Aqui, de novo, a gente já falou disso. Para falar agora do núcleo pré-óptico ventrolateral e do hipotálamo lateral, como a gente estava falando lá, para poder falar que o ritmo, sono e vigília, né? As informações, tipo assim, agora está na hora de dormir, agora está na hora de acordar, vem do supraquiasmático, por conta do ritmo circadiano. Exclusivamente por conta do ritmo circadiano. A gente vai saber que, não, agora está na hora de dormir, agora está na hora de acordar, enfim, porque ele vai estar regulando tudo isso. É como se fosse o chefão da história toda, né? O Sara tá lá louco, ativado, o Sara tá tremendo na Ritalina, não é na Ritalina, mas tá ativando tudo, e a gente tá, enfim, a gente vai ter os pequenos mais segura, dá uma segurada, e como que ele dá essa segurada? Aí a gente vai ver agora, né? Que ele vai repassar informações para o núcleo pré-óptico ventrolateral, lá da área pré-óptica, né? Que tem esse problema aí. O hipotálamo lateral, que é dividido do hipotálamo medial pelo fórnix, e ele vai ser repassado por um grupo de neurônios do hipotálamo lateral, que são os neurônios orexinérgicos, né, por causa da orexina, ou da hipocretina, né. Eu conhecia antes de estudar justamente a doença que vai aparecer depois, como hipocretina, mas aparentemente o nome mais usado é orexina. Enfim, são os neurônios orexinérgicos. Os neurônios do núcleo pré-óptico ventrolateral, eles vão inibir o sistema ativador ascendente. Eles vão resultar em sono. Inclusive, nesse núcleo, os neurônios desse núcleo vão ser atingidos, por exemplo, pelo envelhecimento. Né? Por que não está conseguindo... Por que o idoso está acordando muito, sabe? Tem relação justamente com esse desfalecimento, entre aspas, morte neuronal, dos neurônios do núcleo pré-óptico ventrolateral, que é o núcleo que vai ser responsável por inibir o Sara, né? Vai dar um tapa na cara do Sara e falar assim, irmão, agora não. Enfim, o Alzheimer também tem relação com isso, também, né, tem outras taupatias, enfim, tem bastante coisa que está relacionada com os neurônios no núcleo pré-óptico ventrolateral, que eu não entrei porque a gente vai entrar em outras doenças, já tem doenças demais aqui para a gente poder falar. Enfim, o núcleo supraquiasmático, de novo, que é o chefão, tá mandando em todo mundo, ele também vai fazer a inibição cessar e vai ter a ação excitatória dos neurônios orexinérgicos para iniciar a vigília. Ou seja, os neurônios orexinérgicos, olha, essa parte é importante. A gente tá falando de hipotálamo lateral, da orexina, dos neurônios orexinérgicos, e eles são responsáveis para iniciar a vigília. E o supraquiasmático vai falar assim, agora é a sua vez de começar, para inibir os neurônios colinérgicos lá dos núcleos pedúnculo contínuos, como o Pedro falou no começo, né?
que é responsável pelo sono REM, enfim, por causa da paralisação, não é paralisação, enfim, relaxamento muscular, enfim, por causa aí da ação muscular que está um pouco controlada por isso. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Eu estou passando essa parte mais expositiva, só porque eu acho que é legal relembrar tudo, mas se alguém quiser acrescentar alguma coisa ou corrigir, tá tudo bem também, viu? Eu não tenho problema nenhum. Inclusive, acho que eu vou errar alguma coisa em algum momento, porque é impossível, é muita coisa. Enfim, sinto à vontade para comentar, se estiver achando um saco também, pode falar, não tem problema nenhum. Falando agora do núcleo tuberomamilar, né, que é um núcleo estaminérgico, algumas pessoas falam que é o único núcleo estaminérgico do sistema nervoso central. É verdade? É mentira? Falar que é o único é um pouco complicado. A gente está falando agora lá falar de TDAH. Vai que tem algum lugar que ninguém soube ainda, sei lá, parece nada, evolução, enfim. E ele é o principal inibidor do núcleo pré-óptico ventrolateral. Pera lá, então. Se a gente está falando que o núcleo pré-óptico ventrolateral ele vai resultar em sono, se ele está relacionado com sono, se esse carinha aqui ele inibe o núcleo pré-óptico ventrolateral, na verdade ele está fazendo parar o sono. Né? E ele faz parte do sistema ativador ascendente, obviamente. Né? O sistema ativador ascendente como um todo vai inibir o núcleo pré-óptico ventrolateral, mas o núcleo tuberomamilar ele é descrito como o mais relevante nessa história toda, como o principal inibidor. Não é o único, né? Enfim, saindo do hipotálamo um pouco, mas a gente vai voltar para o hipotálamo daqui a pouco, agora a gente vai falar de tálamo, que é um negócio aí. Sobre o tálamo, o que vocês acham que tem a ver o tálamo com o ciclo sono-vigília? Eu acho que eu já falei para o senhor. O tálamo é a mesma complexidade do hipotálamo, velho. É uns 50 mil núcleos aí que faz uns 50 mil conexões. Eu lembro de um núcleo específico, eu lembro que eu fazia um esqueminha assim para poder decorar esses núcleos na época da prova, que chama núcleo reticular. Eu não lembro exatamente o que ele faz agora não, mas eu lembro o nome dele. Cirúrgico, siderúrgico. Eu acho, né, que esse núcleo reticular, eu acho que ele inibe a passagem das sensibilidades pelo córtex durante o sono, aí fica só as informações extrínsecas do cérebro. Assim. Eu acho, não tenho certeza. Acham muito certo. Alguém fala alguma outra coisa? De tálamo, sei lá. O tálamo tá bem aqui, tá, gente? Pra quem não achou aí, porque tá, sei lá, longe, tá bem aqui, ó, a gente tem ele aqui. A gente tem o tubérculo anterior dele bem aqui em cima. Enfim, os outros a base, aí bem bonitinho pra todo mundo ver. Bom, o tálamo, quase todas as sensibilidades do corpo passam pelo tálamo, né? Exceto o olfato. O resto tá tudo passando pelo tálamo. Então, se o tálamo vai ter... Quando a gente dorme, se a gente deixa de sentir as coisas, é óbvio que vai ter algum envolvimento do tálamo, ou, né, sei lá, algum problema no córtex, se acontecer alguma coisa, enfim. A dor, a temperatura e o tato protopático, eles vão se tornar conscientes no tálamo, né? Vai ter as conexões de motricidade, tanto com os núcleos da base quanto com o cerebelo. E a gente vai ter aqui de importante para poder falar sobre os núcleos intralaminares. Vocês já ouviram falar aqui agora há pouco, que a gente estava falando lá de um ramo do SARA, se não me engano, do dorsal. Enfim, o ramo do está escrito aqui. Os núcleos intralaminares que vão receber essas fibras da formação reticular para exercer esse papel ativador no córtex, né? Então ele vai estar envolvido com o SARA diretamente, com o ramo dorsal do SARA. E a gente tem o núcleo reticular do tálamo, né? Que vai ter sim essa ação moduladora sobre os núcleos talâmicos, para se controlar o que é sentido, né? A gente vai ter uma inibição da aferência. Por isso que a gente tá dormindo e tudo mais. Inclusive, eu acho que eu não coloquei aqui, eu acho que eu não escrevi. Poxa, eu acho que eu não escrevi, mas depois eu comento um pouco sobre a questão da bexiga. Alguém sabe a relação da bexiga, de quando a bexiga tá cheia, o que acontece? Alguém lembra disso? Se alguém falar no chat, alguém me fala. Eu quero de palhaço, né? Tá show. Enfim. Então, eu tô achando que tem alguma relação com o locus coeruleus. Não sei se ele... Não tem, não. Eu tô viajando. Acho que tem uma ativação do locus coeruleus, sei lá. Ou não. Não sei. Alguém quer falar alguma outra coisa? Não, eu acho que é exatamente isso que ela falou. Você ativa o locus coeruleus e aí o locus coeruleus é responsável por fazer a pessoa acordar. Exato. E por isso que a pessoa acorda e não tá acordada direito, né? A gente sempre, sei lá, acorda, levanta, vai no banheiro, volta pra cama e dorme rapidinho. É justamente isso, sim. Vai receber a aferência direta da bexiga. Isso eu achei muito legal, né? Uma característica aí bem interessante. Inclusive o tálamo, eu descobri isso hoje, inclusive agora há pouco, né? Que o tálamo, o olfato não passa pelo tálamo porque o olfato precede o tálamo na evolução. E aí eu achei isso bem interessante, né? Tá falando agora há pouco, não sei.
Essa curiosidade aleatória, assim, né? Falando de epitálamo agora, para poder falar um pouco de glândula pineal, esse mistério aí, né? Quando eu imagino, quando penso em glândula, eu juro, eu penso nela roxa, que eu acho uma coisa assim muito, sei lá o que é isso, que é uma glândula endócrina para produzir a melatonina, né, com os pinealócitos, é esse o nome? Pinealócitos, que vai ser produzida a partir da serotonina e que vai ser ativado pelas fibras simpáticas. Qual que é o efeito da melatonina? O que a melatonina faz, assim, em geral? Por que as pessoas tomam melatonina, por exemplo? Para dormir. Foi a Bebele? Foi porque eu já tomei. Justamente, para dormir. As pessoas tomam melatonina, inclusive é um remédio. As pessoas tomam assim, vamos tomar melatonina, mas enfim, tem concentrações indicadas para alguns distúrbios do sono. Quando a gente chegar na parte de distúrbios do sono, que é daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouco sobre isso. Agora, para falar um pouco sobre o dia e noite, né, como que tem essa regulação, o dia as fibras têm pouca atividade, o nível de melatonina vai estar baixo, né? À noite vai ter essa inervação simpática para poder aumentar o nível de melatonina circulante, e é um órgão circunventricular, como eu estava falando, eu falei daquela hora do órgão vascular da lâmina terminal lá, que também é um órgão circunventricular, onde não existe a barreira hematoencefálica. Enfim, a melatonina ela vai ter essa ação sincronizadora suplementar diretamente ao núcleo supraquiasmático. Então, ela vai lá direto para o núcleo supraquiasmático para poder agir lá, com essa ação suplementar, para poder sincronizar o corpo, falando assim, não, agora está de dia, agora está de noite. Enfim. E, por exemplo, no jet lag, que é quando você viaja e muda de fuso horário, né, as pessoas tomam melatonina justamente por isso, para poder ver se regula o ciclo sono-vigília, porque vai acabar tendo, totalmente desregulado, porque o ritmo circadiano também vai estar desregulado. Muito interessante também, por exemplo, nas pessoas que são cegas, né? Tem uma doença específica que a gente vai falar daqui a pouquinho, que fala um pouco sobre isso, mas algumas pessoas falam que, o tratamento para tentar dar uma resolvida nisso é a administração de melatonina, para poder dormir, para poder diferenciar o ritmo circadiano, já que não tem a ação do trato retino-hipotalâmico, né? As retinas não têm a aferência luminosa. Enfim, agora para falar do ciclo sono-vigília completo, já falamos basicamente de tudo que tinha para falar de estrutura anatômica, do que está acontecendo aqui, já passou a parte de neuronato. Só para falar um pouquinho sobre o sono REM e o sono não REM, qual é a diferença de um para o outro, né? O sono REM é o sono com o movimento dos olhos rápidos, né? Então é movimento. Normalmente os sonhos que a gente tem nessa parte são aqueles sonhos meio bizarros e tudo mais. Tem um consumo de oxigênio igual à vigília ou maior, né? Praticamente é como se o corpo tivesse acordado, né? É o cérebro, agora não vou lembrar. É o cérebro inconsciente no corpo, é o cérebro consciente no corpo inconsciente, enfim, tem uma história assim, tem uma comparação que tem no Machado, inclusive. Aí o sono não REM é de fato o sono que a gente imagina, né? Aqui falando que é dividido em 4 fases, porque o Machado fala que ele é dividido em 4 fases, mas o Harrison divide ele em 3 fases. Enfim, tem uma fase inicial ali também, enfim, é um pouco ambíguo essa parte, mas aqui está de acordo com o Machado. Vai ser o repouso do cérebro, quando a taxa de oxigênio vai estar mais baixa, vai ter o tônus parasimpático, também vai ter redução da frequência cardíaca e respiratória, ou seja, quando a pessoa de fato está descansando. Vamos mudar aqui de novo. Problemático não mudar. Para falar um pouquinho sobre o sono REM, porque ele vai caracterizar alguns distúrbios que a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente tem áreas corticais do sono REM ativas como se a gente estivesse em vigília, né? E o núcleo pedúnculo pontino que a gente estava falando agora há pouquinho, as vias colinérgicas do núcleo pedúnculo pontino vai produzir essa atonia, que é justamente o corpo ficar parado, né? E quem encerra o sono REM são os neurônios do lóculo cerúleus, que pode encerrar o sono REM, inclusive por aferência da bexiga, né? Quando você acorda de noite para poder ir ao banheiro, é justamente por isso. E inibir o sistema ativador também. Você pode não estar no sono REM na hora, né? Porque o sono REM ele vai estar dividido em várias sessões durante a noite. Então não significa falar, só vou acordar para ir ao banheiro quando eu estiver no sono REM, porque até lá eu não vou estar. Enfim, agora para falar um pouco sobre a adenosina e o prosencéfalo basal, para quem não lembra onde está o prosencéfalo basal, eu falei dele no sistema ativador ascendente, né? A adenosina é um produto do metabolismo energético neuronal, ou seja, se está tendo atividade neuronal, está sendo produzida adenosina, e ela vai ficar se depositando, acumulando na fenda sináptica para poder, ela vai ter uma ação inibitória local. Lá no prosencéfalo basal, as células elas têm um receptor de adenosina, receptor de adenosina 1, receptor de adenosina 1, enfim, que vai ter o maior acúmulo de adenosina durante a vigília e a privação do sono, né? Vai ser lá que elas vão chegar e falar assim, ó, tem ação demais aqui, a gente precisa dar uma descansada, né? E por isso o prosencéfalo basal ele é considerado o homeostato do sono, né? E só para poder falar um pouco dessa parte de inibição, mas vai ter um esqueminha na frente que está um pouco mais claro sobre isso, né?
com essa inibição da adenosina, o prosencéfalo basal ele vai deixar de inibir o núcleo pré-óptico ventrolateral, né, que vai dar início ao sono não REM. Enfim, tem uma xícara de café aqui, na verdade eu tinha colocado só para poder trazer uma referência, e aí eu queria saber se vocês sabem qual é a relação do café, da cafeína, com esse é óbvio que está relacionado com essa parte, por isso que está aqui, mas assim, no geral, o que vocês acham que é? Onde que você acha que a cafeína está atuando aí nesse sistema, no ciclo inteiro? Acho que a cafeína é inibidor competitivo da adenosina, né? Exato. Ela compete pelo sítio, e quando ela vai se ligar, a adenosina não vai ter a ação inibitória dela, e acaba que você não vai ter essa desinibição do núcleo pré-óptico ventrolateral, que o prosencéfalo basal tá inibindo, né? O núcleo pré-óptico ventrolateral, de novo, ele está responsável pelo sono, né? A gente fala, pensa nele, você pensa em sono, você vai dormir. Enfim, aqui tem só um resuminho também do Machado para poder falar um pouco sobre tudo que está acontecendo, tanto no sono REM, quanto no sono não REM, quanto na vigília, né? Então a gente tem o sistema ativador ascendente, que é o SARA, que é o hipotálamo lateral, junto com o prosencéfalo basal, ativado na vigília e desativado nos dois sonos, é óbvio, porque ele ativa o córtex, para você dormir, o córtex tem que estar desativado. A gente tem o núcleo pedúnculo pontino, que vai estar responsável justamente por essa atonia e tudo mais, né? Se tiver desativado, como por exemplo, ele está ativado na vigília e está ativado no sono REM, aí a gente consegue comparar, por exemplo, como o sono REM é similar à vigília, né? A gente tem o núcleo pré-óptico ventrolateral que está ativado no sono, obviamente, mas está desativado na vigília. O núcleo reticular do tálamo ativado no sono, né, para poder fazer a inibição, né, dos núcleos talâmicos sensitivos, ou seja, para você conseguir dormir em paz, sem sentir, sei lá, a coberta ficar roçando em você, ou sei lá, um mosquito te pica, enfim. E aqui embaixo, os núcleos sensitivos do tálamo, eles estão ativados na vigília e desativados, justamente porque o núcleo reticular vai estar inibindo eles. A gente tem o eletroencefalograma. Eu não trouxe o eletroencefalograma, porque eu achei que era uma coisa complicada demais. Tem alguns outros exames aqui do sono, especificamente, né? Mas o eletroencefalo, só para poder falar aqui de uma vez, vai ter um vídeo ali na frente que é bem interessante, mas ele está desincronizado tanto na vigília quanto no sono REM. Então, a ação cortical, ela é praticamente igual, como a gente estava falando, ou até maior. E ele vai estar sincronizado no sono não REM, né? E caracterizando uma atividade cortical menor. A gente tem um pouco falando sobre o tônus muscular, sobre os movimentos oculares, enfim. E aqui um resuminho sobre o ciclo sono-vigília. Ele vai ser regulado pelo sistema ativador ascendente, né? O córtex está ativado na vigília. No final da vigília, o núcleo pré-óptico ventrolateral, ele inibe os neurônios monoaminéticos lá do SAA, vai ter essa desativação cortical. O núcleo reticular do tálamo, ele vai inibir a atividade dos núcleos talâmicos sensitivos para poder ter essa inibição sensitiva. E aqui a gente tem um esquema bem bonito de tudo que a gente falou, que pode ter sido um saco, né? Pode ter sido, nossa, aqui, sair da neuronato para poder chegar aqui e cair nisso. Mas aqui está o núcleo supraquiasmático, de novo, como o nosso relógio aí, né? Com a influência da glândula pineal, com a melatonina ali em cima, e também do trato retino-hipotalâmico. Aqui o núcleo pré-óptico ventrolateral. Eles recebem informação do núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático não está inibindo nem ativando um ou outro. Ele está enviando informação. Ele está caracterizando o que está acontecendo no mundo externo. Tá de dia, né? Pode estar desregulado o ciclo circadiano, mas assim, tá na hora de ficar acordado, tá na hora de dormir. Enfim, essa vez a retina que também vão ter relação direta com o núcleo pré-óptico ventrolateral, que inibe o sistema ativador ascendente, gerando sono. E o hipotálamo lateral, falando de novo dos neurônios orexinérgicos, que vai ativar o sistema ativador ascendente ao mesmo tempo que inibe os neurônios colinérgicos dos núcleos pedúnculo contínuos. Né? Aqui, de novo, a referência do núcleo tuberomanular como o principal inibidor do núcleo pré-óptico ventrolateral, e também o núcleo reticular do tálamo, que vai inibir essa aferência dos núcleos talâmicos sensitivos. É isso que acontece no ciclo sono-vigília. Fisiologicamente, é isso que está acontecendo com todo mundo na hora de dormir, né? Todo mundo que tem um ciclo sono-vigília regulado e tudo mais, tá tudo bem. E agora a pergunta é assim, no geral, a gente vai falar sobre os distúrbios do sono, obviamente, mas no geral, onde pode dar errado? Aí, o que você acha que pode dar errado nesse aspecto inteiro aí? Olhando para o ciclo sono-vigília, onde que pode ter uma lesão, onde que pode ter uma falta de alguma coisa? O que você acha que pode acontecer? Lesão do tálamo, eu não sei se é muito frequente, especificamente do tálamo. Então, poderia ser algo para poder pensar. No hipotálamo, a mesma coisa. Agora, uma disfunção desses núcleos, desses neurônios oxinérgicos aí, é o que a gente tinha comentado no começo, né, da narcolepsia. Exato.
A glândula pineal também pode ter disfunção, né? Seja de função, né? Ou de morfologia. Tumor, né? Benigno ou maligno. O pneumocitoma, acho que é o benigno, e o pneumoblastoma é o maligno. Aí cresce, comprime o mesencéfalo e dá problema no SARA. Tem a questão do aqueduto cerebral também, né? Que pode acabar com problema ali. Sim. Algum comprometimento de visão também, né? Da retina. Não sei se tem alguma relação com isso. Talvez um deslocamento da retina ou alguma ruptura de vaso. Não sei. Sim. É muita coisa que pode dar problema, né, na verdade, assim. Pode dar problema em tudo. A gente tá falando, onde que pode dar problema? Em tudo. Pode, sei lá, acontecer uma lesão em qualquer um desses lugares por N motivos, seja uma isquemia, seja alguma outra coisa do tipo, que vai gerar algum prejuízo lá na frente, como distúrbio do sono. Enfim, falando um pouquinho sobre como a gente vai diagnosticar esses distúrbios do sono, né, já para entrar nessa parte mais clínica da coisa, eu trouxe os exames mais feitos, que são muito interessantes, eu trouxe até alguns exemplos para vocês depois. O principal é essa polissonografia, né, que vai juntar, né, os traçados neurofisiológicos, tanto do eletroencefalograma, com o eletrooculograma, para poder ver o movimento ocular, e também da eletromiografia. Ao mesmo tempo que está acontecendo, pode também ser registrado o eletrocardiograma também, alguns movimentos, a postura da pessoa na cama e a oximetria de pulso. A polissonografia, ela é feita, você vai para uma clínica do sono para poder fazer, né? Você dorme lá e tudo mais. Algumas clínicas, elas colocam câmeras para poder olhar também. Bastante, né? Várias colocam. Tem algumas críticas quanto a isso também, né? Justamente porque o paciente pode ter dificuldade para dormir justamente porque tem uma câmera ali, ele sabe que alguém está sendo observado ou alguma coisa do tipo. Então, o ideal realmente é que ele se sinta muito confortável para o exame funcionar corretamente. Lá nos Estados Unidos e no Canadá já tem algumas clínicas do sono que levam a polissonografia para casa das pessoas. Aqui no Brasil eu não achei nada do tipo, não. Realmente somente clínica do sono. Se alguém conhecer, se alguém souber, provavelmente talvez exista, né? Ali em São Paulo, talvez ali em Centro. Pode falar. É porque tem vários tipos de polissonografia, né? A mais tradicional, que é a gente tem que fazer lá no consultório e tudo mais, e dormir lá. Mas tem outros tipos, por exemplo, a 3 e a 4, o paciente vai levar o aparelho para casa. A 3 é um pouco mais complexa, ele tem que dormir também, é cheio de aparelho, mas o paciente pode fazer em casa, sim. Massa, então. Realmente, na hora que eu vi, eu acho que era justamente a polissonografia que estava sendo escrita para os distúrbios que eu estava pesquisando, né? Eu só não sei dizer se todas elas vão atender esses parâmetros que você está querendo falar aí, porque conforme vai diminuindo, né, da 1 para 2 para 3 para 4, você vai avaliando menos coisas. Sim. Eu acredito que sim, né, até porque você está em casa, não tem também uma assessoria ali permanente, não tem um lugar controlado e nada do tipo. Enfim, então tem no Brasil, depende do tipo da polissonografia, muito interessante informação, a polissonografia tipo 1, que é a padrão ouro para narcolepsia, por exemplo, que é o que o Deliano estava falando, né, antes da gente começar. Ela tem que ser feita numa clínica do sono, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também. Enfim, aqui está um exemplo da polissonografia que eu trouxe só para poder dar tipo assim, meu Deus do céu, o que é isso? Que eu fui ver, eu fui tentar entender, né? Eu achei que seria legal chegar e poder explicar, tipo, como que eu vou ler uma polissonografia, né? Como que vai ser interessante falar disso? E aí cheguei de cara com isso aqui, achei um absurdo, assim, uma coisa bizarra, mas tem um esquema um pouco diferente, que é esse aqui, para poder falar, para poder caracterizar a polissonografia. É óbvio que reduz muito os aspectos, a gente não está vendo tudo como a gente vê aqui no eletroencefalo, como que está o movimento, como que está as ondas, se tem sincronização ou alguma coisa do tipo, como está o movimento ocular, pode ver que tem o olho esquerdo, olho direito, tem o ECG, tem a frequência cardíaca, enfim. Isso aqui reduz muito, tá? Não é usado, é óbvio que é isso aqui que é usado, isso aqui é apenas didático. Tá lá no Harrison para poder dar uma olhada. Inclusive, essa imagem aqui está comparando a idade, né? Tem um jovem, um adulto, né, com 23 anos e tem um idoso com 68. E a gente tem os períodos de sono REM, que são esses que estão em preto, né? E aí tem também caindo para os estágios do sono não REM, né? O N1, N2, N3. Se você lembra, eu falei aquela hora, tipo, o Machado fala que tem N4, mas nesses exames a gente só acha até o N3. Não tem o último estágio para poder falar um pouco sobre isso. Podem ver que o sono da pessoa idosa ele é muito mais diferente, justamente para aquilo que a gente estava falando agora há pouco, do núcleo pré-óptico ventrolateral. Aqui a gente tem os valores de referência do padrão de sono. Na verdade, esses valores de referência, eles são dos Estados Unidos, é um artigo traduzido e tudo mais. Não tenho certeza se eles usam os mesmos aqui no Brasil. Se quem souber aí de polissonografia, se souber exatamente se é as mesmas características e tudo mais,
Mas, enfim, eles têm essa latência para o início do sono, né? A latência do sono REM, a eficiência do sono, tem um estágio, enfim, e tudo mais. Esse aqui é de um artigo e esse aqui é do Harrison, tá bom? Por isso que aqui a gente consegue ver o estágio 4 e aqui a gente não vê o estágio 4 do sono não REM. Enfim, e a gente vai usar a polissonografia para poder caracterizar distúrbios do sono, né? Ela vai estar alterada em diversos distúrbios do sono e de forma diferente, é óbvio, porque a gente não pode falar que uma insônia é igual a uma narcolepsia, por exemplo, né? Porque são características diferentes e são sintomas diferentes que esse paciente apresenta. Além disso, a gente tem essa escala de Epworth aí para poder falar um pouco sobre a sonolência, né? Para poder classificar a sonolência. Então, são dadas algumas situações e aí você tem essa questão do não tem nenhuma chance de cochilar, pequena chance de cochilar, moderada ou alta chance, e para depois somar e ver a sonolência, se tem essa sonolência diurna ou não, né? Que é a queixa principal dos distúrbios do sono. Estou com muito sono durante o dia. Então tem que ir sentado e lendo, vendo televisão, sentado em local público, como passageiro de carro, deitado para descansar à tarde, sentado conversando com alguém, sentado calmamente após o almoço, no carro em trânsito intenso, com o carro parado. Deixa eu voltar no caso comigo daqui a pouco, vocês vão ver que tem bastante disso acontecendo com o nosso paciente, para a gente poder olhar de uma forma diferente. E aí tem esse teste das múltiplas latências do sono. Na verdade, o ideal dele ser feito após a noite da polissonografia, né? De novo, só que aqui agora é mais relacionado ao cochilo, né? Você vai tentar cochilar, vai tentar dormir para ver como que o seu cérebro se comporta nessas ocasiões, né? Então, de 1h30 até 3 horas depois de acordar, né? Após o sono noturno, ou seja, você vai para lá de manhã, para poder fazer esse teste, para poder fazer essa média das latências, e faz 4 ou 5 registros do sono, né? Você vai tentando cochilar, tá num local personalizado, mais num quartinho, também em clínicas do sono, né? Para poder fazer isso. Esse aqui eu não sei, quem falou, você sabe se esse aqui tem como fazer em casa, de alguma forma, ou alguma coisa do tipo, ou também não? Não faço ideia. Enfim, esse aí. Então esse aí a gente deduz que é na clínica do sono, mas enfim, pode ser que seja feito em casa, em outros lugares, né? Até porque a gente tem a deslocação do médico também. Enfim, voltando para a nossa história clínica, agora a gente já está chegando numa parte que é mais assim para finalizar mesmo, para poder falar das doenças, né? Para ler de novo o que esse carinha estava falando, né? Mais assim, especificamente do que ele estava sentindo. Ele fala que ele sofreu acidente por dormir no volante. Ele relata esses episódios de súbita perda de força generalizada, como se ele tivesse preso dentro dele. E também tem esse cansaço extremo, tanto quanto ele discute, quanto ele assiste série. Isso está muito relacionado à emoção, tá bom, gente? Tanto a discussão quanto assistir série. Ele não especificou pra gente, eu estava assistindo, sei lá, uma cena linda, estava chorando, sabe? Uma coisa do tipo. Mas, enfim, o que eles descrevem na cataplexia, por exemplo, é quando é submetido a uma mudança de humor, uma mudança nas emoções, enfim. E ele também fala que ele dorme 9 horas por dia e tira 2 cochilos diários. E aqui, uma parte interessante dessa aqui, só para a gente retomar. Essa súbita perda de força generalizada, esse preso dentro de si, qual que é o problema? Assim? Onde está o problema? Qual que é o núcleo envolvido com isso? Eu estaria o pedúnculo pontino. Exatamente, o pedúnculo pontino. Que é justamente o que o Dejan estava falando, né? Quando a gente fala dos neurônios orexinérgicos, eles vão ter justamente a inibição lá nesses núcleos pedúnculo pontinos. Então, a gente vai falar da fisiopatologia da narcolepsia aqui na frente, a gente deixa para falar lá. Enfim, o que pode estar acontecendo, eu vou pular essa parte, tá bom, gente? Até para não enrolar muito. Mas o que pode estar acontecendo, obviamente, é um distúrbio do sono, que, segundo a Sociedade Americana de Medicina do Sono, são divididos em algumas grandes áreas, como, por exemplo, a insônia, que é a grande queixa, que todo mundo praticamente já viveu um episódio de insônia, né? Talvez não a doença insônia, mas um episódio de insônia. Distúrbios respiratórios relacionados ao sono, né? A gente fala um pouco muito rápido de apneia obstrutiva do sono, porque é uma coisa muito ampla e entra muito mais na pneuma até. Parassonias, que é muito interessante, né? Que a gente fala de pesadelo e tudo mais. Transtornos do ritmo circadiano, que é justamente o que a gente está falando que, por exemplo, uma pessoa é cega. O que acontece com o ritmo circadiano dessa pessoa? Sabe quando a pessoa está presa no cativeiro? O que acontece? Quando você fica dentro do seu quarto de quarentena, dentro do quarto escuro por vários dias. O que está acontecendo com o seu ritmo circadiano ali, com essa iluminação baixa ou alguma coisa do tipo? E também distúrbios do movimento, tem a síndrome das pernas inquietas, que é bem interessante também, e os transtornos centrais de hipersonolência. Tá por último, é óbvio que é a cereja do bolo, é o ponto assim, chave da coisa, porque é muito interessante. Mas enfim, para a gente chegar lá rapidinho, só para a gente poder comentar os outros distúrbios do sono também, essa parte aqui, se alguém tiver dúvida, a gente pode falar, tá bom? Se alguém não tiver entendido muito bem a parte anatômica, basicamente para falar um pouco mais rápido mesmo.
de cada uma dessas doenças, né? Na insônia, é a desordem do sono mais prevalente, né? É meio subjetivo, na verdade. Tanto o paciente percebe, quanto também para você avaliar. Como assim? Essa insônia, como que tá acontecendo para você ter insônia? Você sabe qual que é a causa dela? Talvez, sei lá, você não está deitando para dormir, você está ficando vendo televisão, alguma coisa do tipo, né? E também tem essa diferença da insônia transitória, a insônia temporária ou episódio de insônia, para uma insônia crônica, que é uma insônia de mais de 3 meses. Beleza? E por que não seria insônia, assim, no caso desse carinha, assim? Não tem como ser insônia. Assim, se alguém quiser falar, na verdade, eu tinha pensado assim, vou perguntar, né, vai aqui, mas não tem nem como ser insônia. Ele não está questionando que ele está com dificuldade para dormir. Ele está falando de sonolência diurna, né? A insônia não está relacionada com a sonolência diurna, que é o que ele está falando. Eu estou muito cansado, enfim, não estou pensando em nada. Aí, como que pode acontecer? O que pode estar acontecendo com esse carinha? Pode ser por fator psicofisiológico, pode ser por problema psiquiátrico, pode ser pela higiene do sono inadequada, tem um ponto legal no final. E alguns problemas clínicos também, muito interessante, coloquei isso aqui porque eu achei legal. O ciclo circadiano, ele pode aumentar a resistência das vias aéreas, então a gente pode ter alguns problemas, justamente problemas aéreos, problemas respiratórios, como, por exemplo, a DPOC e a doença pulmonar restritiva. Né? A DRGE, que é a doença do refluxo gastroesofágico, na verdade é porque o paciente, né, uma das medidas, quando você é diagnosticado com a DRGE, é melhor que você durma com o encosto reclinado, né? Então você vai dormir um pouco mais em pé. Isso pode acabar atrapalhando na postura e também atrapalhar e gerar insônia. Né? Neuropatia dolorosa justamente por causa da dor, insuficiência cardíaca congestiva pelo mesmo motivo. E também tem a demência e a insônia familiar fatal, que são alguns outros fatores, são outros distúrbios neurológicos que acarretam a insônia e podem levar a insônia crônica, e elas vão ser associadas, tá bom, gente? A insônia não é só sintoma, a insônia também é doença. A pessoa também pode dizer, eu estou com insônia, não estou, sei lá, estou com a demência e também, não, você não vai falar que está com uma demência, enfim, e também, como sintoma tem a insônia, né? Não, na verdade, elas vão andar juntos, são duas doenças, elas têm que ser tratadas, inclusive, separadamente, é óbvio que com atenção para polifarmácia e tudo mais. Os distúrbios respiratórios relacionados ao sono, essa aqui eu acho que dá para, sei lá, não sei, alguém sabe falar um pouquinho sobre isso, sobre essa síndrome da apneia obstrutiva, como é que acontece, se, sei lá, o que pode estar acontecendo com a pessoa para ela ter uma coisa dessa, assim, por exemplo. Tem origem central? Você acha que tem origem, sei lá, no sistema nervoso central? Se é alguma coisa mais periférica? Como você acha que é? Eu achava que seria algo mais periférico, tipo, alguma massa esponjosa, não sei. Sim. Obesidade, acho que também pessoas mais obesas têm mais tendência a ter esses distúrbios assim. Sim. Bom, na verdade, pode falar. Alguém quer falar? O que eu sei, acho que é bem vago, mas é que, assim, sobre esses distúrbios, é que pela própria, talvez, má respiração da pessoa, isso pode ter diversos fatores, como, igual a Luísa falou, pode ter a ver com questão de obesidade, pode ser, às vezes, a pessoa próprio distúrbios respiratórios, como asma, bronquite. Então, de uma certa forma, a pessoa ela não respira de forma eficiente à noite. E aí, essa má respiração faz com que a pessoa acorde muitas vezes durante o sono. Não chega a ser acordar de despertar, mas tem a ver com aquela questão das etapas do sono, né? Porque os sonos restauradores é o sono de ondas lentas, que se não me engano, é a terceira ou quarta fase, de acordo com o que você estava falando, e também o sono não REM. Não, o sono REM, na verdade, que são os sonos restauradores. Então, quando a pessoa ela não respira direito durante o sono não consegue, enfim, seguir seu fluxo, sabe? Passar por todas essas etapas. E aí, nesse caso, a pessoa acorda muitas vezes e o sono não é eficiente. Ela acorda justamente porque ela não está respirando, né? Falta o oxigênio, é como se ela estivesse realmente acordando para ela não morrer. Aí eu sei que tem o tratamento para isso, são aquelas máscaras que a pessoa passa. Tem tipo uma máscara que a pessoa o nome. que aí a pessoa, a partir disso, ela tem que dormir com isso para a respiração ocorrer de forma eficiente e ela conseguir realmente descansar. Dependendo do grau, assim, da obstrução, é até cirúrgico, não é só o CPAP que resolveria. Pelo que eu entendo, as causas podem ser várias. Pode ser que a pessoa não esteja respirando por diversos fatores. Aí isso pode variar mesmo, pelo que eu entendi, assim.
Exato, gente, tá tudo certo. A síndrome da apneia obstrutiva é justamente uma síndrome obstrutiva, então a gente vai ter algum fator físico perifericamente. Né? Tem a apneia central do sono, que eu resolvi não trazer para cá para não ficar muito extenso, inclusive já está um pouco tarde, né? Mas enfim, só para poder passar, se falar brilhantemente, vai estar envolvido justamente com obstrução, pode ter relação com o jeito que a pessoa dorme também, tanto o ronco quanto a síndrome da apneia ou hipopneia, né? A apneia ou hipopneia, a pessoa pode ter dificuldade de respirar, ou ela pode parar de respirar, né? É tratado da mesma forma, não tem muita diferença quanto a isso, não. A gente tem aqui uma imagem só para poder falar, para que não passou ainda. Uma imagem só para poder falar o que pode acontecer aqui, né? Pode ter essa obstrução a nível da faringe, da epiglote, enfim. E a pessoa pode estar respirando com a boca aberta e a pressão que ela faz para poder puxar pode acabar jogando a língua, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, né? Quando a pessoa, por exemplo, quando a pessoa está com PCR, ou coisa do tipo, né? Que pede para poder olhar se a língua não está caindo para dentro da boca e tudo mais, para poder não interromper a respiração. É óbvio que não é uma apneia obstrutiva do sono, né, gente? Só assim, o mecanismo envolvido não é praticamente igual, mas tem relação. É justamente quando tem um desconforto para poder respirar, e aí a pessoa vai acordar e vai ficar acordando, dormindo, e talvez talvez nem chegue a despertar, né? Mas vai ficar oscilando, vai ficar voltando a, entre aspas, muitas aspas, superfície. A gente tem aqui como esse diagnóstico é feito, né? Você tem os sintomas de distúrbio respiratório noturno, ronco, bufada. Bufada é quando você puxa o ar, né? Na hora de expirar, a boca fecha, então tem o som. A sonolência e fadiga diurnas também tem relação com isso, né? Mas a pessoa vai se queixar de outras coisas da noite, especificamente. E tem também esse índice de apneia e hipopneia por hora de sono. Né? Eu não entrei no cálculo disso aqui, mas enfim, isso existe, isso tem uma tabelinha bonitinha para quem quiser estudar mais sobre a apneia obstrutiva do sono, não é o foco do caso clínico. Sobre os transtornos do ritmo circadiano. Os mais importantes aqui, a gente está falando da regulação do sono, não da geração dele, então a gente está falando sobre o relógio do nosso cérebro, né? O que pode estar acontecendo ali para poder, não sei que horas que é dia, que hora que é noite, então a gente tem o atraso de fase de sono e o avanço de fase de sono. Né? É justamente você demorar para dormir, ou você demorar para acordar, uma coisa do tipo, sabe? Não tem muito sintoma de fato associado a isso. O que eu achei mais interessante para poder fazer aqui é o distúrbio do ritmo de sono vigia não 24 horas e o distúrbio do trabalho em turnos, que é muito relatado nos Estados Unidos, mas é óbvio que pode ser relatado no Brasil também, e é relatado, né, justamente pela troca de turno, né? Quem trabalha à noite tem todos os problemas de trabalhar à noite, o cérebro tem que estar ativado à noite e acaba invertendo esse ritmo circadiano. Quando chega no final de semana, por exemplo, depois de muitos meses, essa pessoa pode acabar enfrentando problemas para dormir ou problemas de sonolência, né? Porque dorme e acorda muito rápido ou alguma coisa do tipo. Enfim, o distúrbio do ritmo de sono vigília não 24 horas eu trouxe para poder falar que normalmente é o distúrbio que acomete pessoas cegas com queixa de sono, mas não apenas pessoas cegas, tá bom? Uma exposição inadvertida à luz azul também pode causar essa síndrome, porque justamente você não tem esse estímulo para o marca-passo, para o seu relógio biológico, enfim, por assim dizer. E tem as parassonias também bem interessantes, que são comportamentos e experiências paranormais, que vão decorrer do sono, né? E a gente vai incluir aqui agora o pesadelo, vai incluir também o sonambulismo, a enurese, né? Que é normal até os 5, 6 anos, mas depois já passa a ser classificada como uma parassonia, e pode acontecer tanto no sono REM quanto no não REM, né? Eu trouxe até aqui essa parte essa imagem aí da Lady Macbeth, lá do Shakespeare, né? Porque é um dos primeiros casos aí de sonambulismo relatados, escritos, né? O Shakespeare colocou, ela tinha sonambulismo. E aí, na hora de pesquisar um pouco mais sobre isso, tinha essa imagem lá, justamente falando sobre a Lady Macbeth que caminha à noite. O sonambulismo ele vai estar relacionado com o estágio N3 do sono não REM, ou seja, uma parassonia do sono não REM. A gente tem também o terror noturno, né, que é quando a criança, na verdade, ela vai acordar com sudorese, taquicardia, gritando, ou uma coisa do tipo, justamente por causa de envolvimento no estágio N3 do sono não REM. E aqui a gente tem um grande problema nesses distúrbios do sono, né? A gente sempre está com etiologia desconhecida. Então, assim, é muito difícil classificar o que está acontecendo de fato. A gente só sabe falar, está acontecendo isso ou está acontecendo aquilo. Né, que a gente tem o bruxismo, que é o ranger de dentes, e a enurese noturna, que, como eu disse, é normal até os 6 anos, mas depois dos 6 anos já não é mais normal e já é classificado como uma parassonia. Aqui as parassonias do sono REM, eu trouxe um vídeo interessante sobre isso, né, que é a doença comportamental do sono REM, né, que a pessoa tem uns movimentos muito dramáticos. Vou colocar para vocês verem aqui rapidinho, é muito curto o vídeo, tem tipo 1 minuto, eu acho. Deixa eu só ver se está certo aqui. Peraí que eu vou colocar.
Mauro, enquanto você vai colocando, tem uma coisa que eu achei muito interessante, que você chegou a comentar a questão dos raios azuis, né? Que está muito associado também, que quando a gente entra em contato com esses raios, que eles meio que causam um bloqueio, assim, digamos, fisiológico do sono. E aí eu já ouvi falar que tem óculos que bloqueiam esses raios, eles são utilizados no tratamento da insônia. Eu achei essa parte legal. Sim, interessante. Eu estava fazendo uma coisa de oftalmo um dia, né? Um negócio de oftalmo, era justamente sobre, não era sobre o óculos, né? Mas era justamente a influência dessa luz azul mesmo. E realmente tem várias coisas que estão comprovando, inclusive até lá para o próprio computador, né? Tentando mudar ali na hora da emissão da luz. Mas aí já é uma coisa mais complicada. Tá aparecendo para vocês o vídeo aí? Tá aparecendo aberto assim a telinha? Tá aparecendo sim. Esse é o distúrbio de comportamento do sono REM, ele vai ter uns momentos dramáticos que é bem interessantes. Vou mostrar para vocês só porque é interessante mesmo, é legal de ver. That a man was regularly punching and kicking his wife at night in bed, while dreaming he was being attacked and fighting to save his life. Suppose you are a physician, and a patient reports that he has tied himself by a rope to the bedpost every night for 8 years to keep him from leaping out of bed and becoming injured during violent nightmares. And what other patients mention that they usually retire at night to a sleeping bag or to a padded waterbed in order to protect themselves and bed partners from their wild, dream-enacting behaviors. What explanations come to mind to account for such bizarre nocturnal events? As it turns out, there is a medical cause and a simple and safe medical treatment. Enfim, é interessante falar sobre essa doença comportamental, que ela também pode ser um fator predisponente para a doença de Parkinson e também para a demência por corpúsculos de Levy. Né? O sono REM normalmente é caracterizado por esses sonhos bizarros, sabe? Essas coisas meio irreais e coisas do tipo. Essa doença, na verdade, é quase uma manifestação física do que a pessoa está passando dentro desse sono. Né? Se ela acha, por exemplo, se ela sonha que está batendo em alguém, ela pode acordar batendo, de fato. Ou a pessoa que está apanhando vai perceber, obviamente, que a pessoa está batendo nela, né? Enfim, para poder andar um pouco mais rápido, deixa eu passar aqui na setinha. A gente tem os distúrbios do movimento relacionados ao sono, né, que a gente tem a síndrome das pernas inquietas, esse do distúrbio dos movimentos periódicos dos membros, tem também câimbras relacionadas ao sono. Eu vou falar mais da síndrome das pernas inquietas, porque é mais interessante, tá? É mais causada assim, o grande fator pode ser a deficiência de ferro, né, e também pode acontecer com neuropatias periféricas. E tem vários fatores genéticos que podem contribuir para a síndrome das pernas inquietas, tá bom, gente? Normalmente a pessoa ela senta e ela começa a tremer a perna, a bater a perna no chão. Não é só o que a gente faz quando a gente está sentado na cadeira, sei lá. A gente na cadeira está um pouco ansioso, começa a bater a perna, não. É realmente uma síndrome, a pessoa vai deitar, ela começa a bater a perna quase como se ela estivesse nadando, e é bem bizarro. E pode levar a esse DMPM, que é o distúrbio dos movimentos periódicos dos membros, que também é um transtorno de movimento relacionado ao sono. Eu vi um relato que fala que, um relato de caso que fala que a pessoa ela tem uma vontade irresistível de andar ou de mexer as pernas. Né? E aí, por isso que atrapalha também. Sim. Bizarro demais. Eu achei essa parte muito, sei lá, né? Muito doido. É muito doido essa coisa de sono, de mexer com essas coisas, é muito bizarro, sei lá, o cara, sei lá, batendo na mulher de noite. Inclusive no Machado cita isso, né? Que o cara sonhou, ele falou no outro dia que sonhou que estava batendo na mulher, e acordou, ele estava realmente batendo na mulher. Tem N motivos aí, né, gente? Tem N pontos aí que a gente pode investigar, que pode não ser bem assim, mas enfim. Para poder terminar, a gente sei que tá todo mundo cansado, ninguém aguenta mais ouvir eu falando aqui nesse negócio, falei demais. Mas para poder terminar, para a gente poder falar sobre a bonita aí, que na verdade o Delano já falou no começo de tudo, acabou toda a surpresa, falar da narcolepsia e também só para poder citar que existem outros transtornos centrais, como essa síndrome de Klein-Levin, pode ser o jeito que você quiser falar aí, depende da sua cabeça, que é, na verdade, a síndrome da bela adormecida. Sabe quando fala que a pessoa dorme demais? Essa síndrome aí. Não é da PUCA, do BBB, tá, gente? Ela não tem esse negócio, não. Algumas pessoas, inclusive, citaram, na época da PUCA, a narcolepsia, por causa da sonolência diurna dela. Mas não era, acredito eu que não era, né? Ela não caía do nada e acontecia alguma coisa. Para falar da narcolepsia, então, o que é a narcolepsia? A narcolepsia é a dificuldade em sustentar a vigília e não tem uma regulação desse sono REM. Justamente porque a gente já falou da fisiopatologia dela, né? A gente está falando dos neurônios orexinérgicos, a gente está falando da relação com os núcleo pedúnculo contínuos que tem ligação direta com o sono REM. Então é óbvio que a gente vai ter uma má regulação do sono REM e a gente vai ter uma invasão do sono REM durante o dia a dia dessa pessoa, né?
E aí um ponto interessante da narcolepsia é que quando a pessoa acorda, ela tá de boa, ela tá descansada, ela relata que tá tudo bem com ela. Mas quando o resto do dia começa a acontecer, né, aí já é. Aí tá muito cansado, não consegue prestar atenção. Muitos relatos, e são muitos mesmo, gente. Inclusive, quando esse caso começou a ser esse caso, ele era um caso de traumatismo crânioencefálico, que aconteceu porque a paciente tinha narcolepsia. Só que era uma coisa muito rápida, assim, não ia ter muito o que falar. Mas, enfim, muitas pessoas sofrem acidente de trânsito por causa disso, né? Porque realmente perde a força. Eu trouxe um vídeo muito legal para mostrar para vocês também disso, justamente da cataplexia. Aí a característica principal é essa sonolência diurna excessiva e essa intrusão do sono REM no cotidiano, né? Tem essa fraqueza muscular súbita, sem perda de consciência, e aí, que é chamada de cataplexia, e tem essas alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas, tanto no início do sono quanto no final, e a paralisia do sono ao despertar, que é o famoso despertar e não conseguir levantar, né? E aí, na verdade, você pode encarar isso como... Você não vê coisa bizarra na paralisia do sono? Você tá vendo, sei lá, eu tive uma vez que eu vi 2 ladrões entrando na minha casa, não foi tão bizarro, podia muito ter acontecido, né? Mas assim, foi um trauma muito grande pra minha vida naquela época. Enfim, pode ser característica, óbvio que para mim era narcolepsia, né? Mas para um paciente narcoléptico, pode sim ser inclusão de movimento de um sono REM na hora que ele está despertando. Então ele não perde a consciência, ele sabe o que está acontecendo. Ele recobra o controle do corpo muito pouco tempo depois. Só que aí, né, já pode ter acontecido alguma coisa. Vou mostrar para vocês um vídeo da cataplexia, para vocês entenderem o que é, que eu achei bem legal. Só esperar compartilhar aqui. As 4 linhas de baixo são de eletroneuromiografia, tá? E as 2 de cima são do eletroencefalograma. Beleza? Vocês vão reparar que tanto quanto ele está em vigília, reparem nas 2 de cima, as linhas elas não mudam, elas continuam. Mas a eletroneuromiografia ela vai sim mostrar que tem uma atonia muscular e ele para de mexer. Ele está rindo nesse vídeo, ó. Vou colocar. Vamos acompanhar, tem que entender. Inclusive tem uma parte que ele registra até mais atividade, né? É bem interessante. E aqui embaixo você percebe a atonia, né? Justamente pela eletroneuromiografia. E ele vai acordar agora já. Para vocês verem que é bem rápido o que está acontecendo. Então, já tem que começar a ter o movimento, né? Eles vão tirar o aparelho dele para poder terminar, mas ele já está levantando. Tá? Enfim, gente, essa é a cataplexia, é a característica clássica da narcolepsia, tá? Realmente é o que mais diferencia a narcolepsia de qualquer outro distúrbio do sono. Ela vai ser diagnosticada justamente pela polissonografia. Também pode ser feito aqueles testes de latência, né? Para poder ver a intrusão do sono REM quando a pessoa está tentando ter um cochilo ou alguma coisa do tipo. E aí tem essas perguntas, né? Que eles usam para poder... Perguntas direcionadas para a anamnese de narcolepsia, antes de que a gente podia ter feito no nosso paciente lá há 1h30 atrás, né? Se tem essa necessidade repentina de dormir durante o dia, embora tenha dormido o suficiente à noite. Ele dormiu 9 horas por dia, mas ele estava cansado, ele tinha que tirar cochilo, né? Você já adormeceu ou cochilou enquanto trabalhava, comia ou falava com alguém? Sim, ele já dormiu enquanto ele discutia, já dormiu no volante. E já se sentiu alerta após um breve cochilo, mas o estado de alerta muda rapidamente para sonolência. Isso ele não relatou, mas também se você perguntasse, ele iria falar que sim. A narcolepsia está relacionada, então, com a perda dos neurônios orexinérgicos, tem tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. A do tipo 1 é quando tem a cataplexia, a do tipo 2 é quando não tem, tá? Só para poder diferenciar assim bem rápido pra gente. A do tipo 1, então, é a do nosso paciente, né? Ele apresentou cataplexia, ele realmente teve essa perda de força súbita generalizada, ou seja, ele perdeu o controle, entre aspas, do corpo. Enfim, aqui está a polissonografia, entre aspas, meio reconfigurada aqui, né? Você vê a intrusão do sono REM, hora e horário, meio-dia que está tendo sono REM, 4 horas e tudo mais, sendo que uma pessoa saudável está em vigília nesse horário, né? Então a gente acorda, tem sono REM do nada, acaba dormindo e assim em diante, né? A polissonografia, de fato, e o teste de latência eu não trouxe porque é realmente um exame muito complicado, sabe? É meio que igual pH-metria, essas coisas assim, que tem muito tracinho, não tem como interpretar assim tão facilmente, eu realmente não consegui. Como proceder com esse paciente, só pra gente terminar agora, falando do tratamento dele. O tratamento é sintomático, tá bom, gente? Eles indicam a higiene do sono, né? Tem até um slide final que acho que não vai dar tempo, já tá muito tarde.
Mas, enfim, sobre essa higiene do sono adequada, os medicamentos promotores da vigília também, tem esse modafinila, e também tem a posologia dele todas as manhãs, tá bom? Para o paciente se manter acordado. Tem o metilfenidato, a famosa Ritalina, né, que também é tratado lá no TDAH, muito criticado, inclusive, que costuma ser efetivo, mas tem muito efeito colateral simpático mimético, né? Então, a gente vai ter... pode justamente mimetizar o sistema simpático, enfim, uma ativação simpática. Tem o oxibato de sódio, né, que pode ser administrado 2 vezes a cada noite, mas pode produzir uma sedação excessiva, né, para o paciente conseguir dormir em paz, beleza? E ele também pode tratar essa cataplexia, né, essa invasão do sono REM do nada na vida dele. Também pode ser dado antidepressivo, mas aí tem que ter bastante cuidado, né, porque alguns dos antidepressivos tricíclicos, por exemplo, podem ter muitos efeitos colaterais, para pouco resultado, de fato, com um paciente com narcolepsia, né, não é justamente o que, sei lá, precisa fazer algo desse tipo com ele. E aqui tem eu coloquei esse aqui só esse papo de coach na higiene do sono, porque é uma coisa que a gente tem muita dúvida, mas na verdade não é só um papo de coach, viu, gente? A higiene do sono realmente funciona, é indicado para vários distúrbios do sono. A higiene do sono envolve, por exemplo, sei lá, você não usar o seu quarto para nada além de dormir, né, e algumas outras coisas, mas enfim. A higiene do sono é muito indicada nesses casos, assim como uma terapia não medicamentosa. É bem interessante, eu não trouxe aqui para a gente não se alongar muito, mas quem quiser pesquisar mais sobre isso, é bem interessante, bem legal mesmo, sobre higiene do sono. Muito, muito indicado aí para a pandemia agora, nesse período que a gente está vivendo, que é bem complicado. E é isso, gente. Aqui estão as referências. Eu usei o Harrison, eu usei o neuroanatomia funcional, peguei a via óptica do roteiro de neuronato. Coloquei alguns artigos aqui mais interessantes, eu usei muitos outros, mas não tinha como colocar tudo, porque ia ficar uma bagunça danada. Enfim, essas são as referências. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora. Desculpa se eu falei muito, desculpa se foi chato, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ô, Mauro, eu queria complementar só uma parte que você falou do tipo de narcolepsia, que tem o tipo 1, né, que a causa está relacionada com a orexina, e tem o tipo 2, que é o tipo idiopático. Um teste muito importante na narcolepsia é a análise do líquor, além da polissonografia. A análise do líquor, ela é o teste de maior especificidade e sensibilidade para a narcolepsia. Mas, na idiopática, não identifica essa diminuição da orexina no líquor. Então, esse teste é bem importante. E outra coisa sobre a causa, né, da narcolepsia, que eu tinha citado no começo, só uma condição genética, mas também pode ter outras condições, que no caso, inclusive o AVC. O paciente pode ter AVC e evoluir para um estado de narcolepsia. Então, só complementando essa parte, especialmente a do líquor, por causa da importância desse teste. E outra coisa sobre o medicamento, é o oxalato de sódio que você falou. Sódio. Isso, eu acho que o oxalato de sódio ele é usado para cataplexia grave. Se o paciente tiver aquilo muito, muito grave, o oxalato de sódio é o utilizado. E outros fármacos, como por exemplo a fluoxetina, ela já vai ter essa utilização para casos menos graves, né? Porque a narcolepsia ela não mata o paciente, mas o que pode matar o paciente, por exemplo, é um acidente de trânsito. E que ele está dirigindo e, pô, dá cataplexia, ele causa um acidente e morre. Entendeu? Sim. Então, só isso que eu queria complementar mesmo. Não, perfeito, Daniel. Muito obrigado por ter complementado. Só para poder falar mais um pouco, o oxibato de sódio, na verdade, que é o medicamento, ele também pode tratar, de acordo com o Harrison, né? Isso aí pode ser que seja diferente. Ele também pode tratar, de fato, a narcolepsia. Ele também trata a cataplexia. Mas ele tem muito prejuízo colateral para narcolepsia. Por isso que eu acho que tem que deixar. Aí eu concordo com você. Eu acredito que eles devam usar para cataplexia grave. Eu acho que é outra história. E falando de lesão, é só a gente pensar realmente na lesão do hipotálamo lateral, né? Se qualquer coisa que vai mexer no hipotálamo lateral ali vai ter relação com os neurônios orexinéticos, já vai ter relação aí com essa cataplexia, com a narcolepsia de alguma forma. Concordo com você. Obrigado pela contribuição. Então, a polissonografia é o mais importante, né? O paciente pode ter narcolepsia sem ter alteração de orexina. Sim. Sim, porque ele pode ter a do tipo 2, por exemplo, né? Que não tem essa relação direta. Verdade. E aí, gente, todo mundo com cara de sono, né? Todo mundo assim, agora... Todo mundo parado com essa aula. Foi muito bom, Mauro. Muito obrigado. Nossa,
Tipo assim, só agradecimento porque foi muito completa mesmo. Eu já tinha te falado antes, né, mais cedo, quando você tinha me mostrado os slides, é assim, muito impressionante, pegou muito neuronato. Às vezes a gente não respondia, eu acho que foi, não sei se foi mais por conta de timidez, mas acho que porque a gente não lembra mesmo, eu não lembro um monte de coisas já de neuronato, detalhe, coisas assim. Mas o pessoal contribuiu demais, eu gostei bastante da participação, então muito obrigada a todos. Então, se alguém tiver alguma dúvida também, pode perguntar. Não, só que colocar aqui, além de muito completo, muito didático também. É muito claro sempre. Então, parabéns. Muita fluência também. Para falar, só E elogio. eu não vi se não foi por eu ser voado, mas eu não vi se tomar água em nenhum momento. Isso é verdade? Não tomei. É verdade, não tomei. Não tomei. Crítica. Minha irmã aparecendo aqui agora, falando, brigando comigo. Sim. Gente. Obrigado também a todo mundo que ficou, viu? Eu sei que Na verdade, eu fiquei assim, eu fugi do distúrbio do sono de qualquer forma. E aí eu caí direto na narcolepsia. Eu falei assim, ô desgrama. Quando eu falei com o Deleno vai até lembrar, perguntar pro Deleno sobre isso, né, Deleno? Ele até me passou o negócio, acho que ele é a Letícia também, conheci com a Letícia, nem sei se ela tá aqui. E eu falei com ele que ia ser traumatismo. Eu falei assim, não, vamos fazer de traumatismo crânioencefálico, que é uma coisa muito hemorragia. Vamos colocar um negócio assim, bem bizarro. Aí cheguei aqui, narcolepsia, neuronato, igual um condenado. Após criticar a neurofísica, tô aqui. Nunca diga que nessa cama não dormireis. Ó, gente, a campainha tocando de noite. Tem alguma coisa acontecendo nessa casa. Gente, vou interromper aqui a gravação. Daqui a pouco eu coloco lá no